Fala galera, muito boa noite, estamos ao vivo no 52º episódio do Padelcast Brasil. É uma alegria estar aqui, mais uma quarta-feira, podendo ter a oportunidade de falar daquilo que a gente ama, daquilo que a gente faz, né? Não jogamos muito, mas amamos esse esporte, né? Então é uma alegria muito grande poder ter vocês, todo mundo que está nos assistindo em mais uma quarta-feira. Hoje também um dia especial para todos nós do Padelcast Brasil aqui, porque temos um convidado de peso aqui com a gente, né? Que não conseguiu nem descansar ainda do seu final de semana, da sua longa semana lá no Chile, e ele nos deu a honra de poder estar aqui no 52º episódio do Padelcast Brasil. E hoje mais um episódio que a gente vai poder aprender muito, falar muito sobre técnica, aprender muito sobre preparo físico com esse cara aí que é especialista e vem há 4 anos aí agregando muito na seleção brasileira de pádel. Boa noite, Dequinho. Boa noite, Seron. Como é que tá, meu querido? Hoje tu tá na paleta de cor, cara, hoje tu tá eu tô begezinho em tudo, hoje rapaz. Eu tô Olha dos pés à cabeça hoje, combinando em tudo. Como é que tá? Tudo certo, meu querido. Graças a Deus. Semana aí prometendo muita coisa, né? A gente na expectativa. E, pô, vai acontecer e tô feliz pra caramba que ele tá aqui. Eu acho que vai dar uma resenha muito boa, né? Mais um episódio agregador, né, cara? E tem mais um convidado aí que... Pois é. Abrilhantando, né? Hoje nós estamos com a bancada cheia, né? 4 participantes aqui. Há algumas semanas isso não vinha acontecendo. E hoje nós temos, além do nosso convidado especial, que é o nosso querido Matheus, nós temos o Lucas Ávila também, que nos deu também essa alegria, né? Nosso amigo do coração, que recebeu o convite de estar aqui agregando e falando, opa, tô dentro, bora lá, né? Exatamente, foi isso que eu falei até, né? Primeiramente, boa noite, Deco, Seron, obrigado pelo convite novamente, a gente tá participando aqui. Uma honra sempre, né? Eu sempre falo pra vocês. E uma honra também estar do lado do cara, né? O cara tá do lado dos melhores jogadores de pádel, né? Do Brasil aí. Então vamos tentar extrair o máximo possível aí de conhecimento, de histórias aí, tudo que puder contar pra gente. Não só o lado de grandes jogadores, mas também o lado de um baita de um técnico, né? Ele quase não tem história esse, né? Não tem história. Então hoje o episódio vai ser muito agregador. Eu quero aproveitar para ouvir de vocês que estão nos assistindo no YouTube, aproveitar, colocar no comentário do chat do YouTube da onde você está nos assistindo, que a gente quer saber se é do Rio Grande do Sul. Vamos ver se esse homem tem peso mesmo. Se ele tem, diz ele que é lá de Santa Rosa? Santa Rosa. Vamos ver se a galera de Santa Rosa está assistindo, né? Olha, então, cara, você conterrâneo da minha esposa aí. Você que está nos assistindo no YouTube, coloque o comentário no chat, fale da onde você está nos assistindo e também aproveita e coloque a hashtag pergunta pro Matheus, porque hoje vai ter muito assunto técnico, a gente vai falar muito sobre estratégia de jogo, sobre estatísticas que a gente estava falando aqui no bastidor, o quanto que o pádel brasileiro está evoluindo com fatos, com dados, com estatísticas, e a gente quer apresentar isso tudo para vocês hoje em primeira mão, para vocês ficarem sabendo de tudo que acontece aí para o nosso pádel evoluir gradativamente. Então, aproveita aí, ó. Já tem o Luigi, já tá comentando aqui, falou Pacheco, o melhor do Brasil. Tava treinando comigo agora, hein? Ele tava treinando? Tava treinando comigo. Aí sim, hein? O Luigi já tá aqui com a gente. Matheus, seja bem-vindo à bancada do Padelcast Brasil. Boa noite, pessoal que tá escutando aí. Pessoal, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja uma noite que agregue, eu possa trazer alguma coisa para vocês para agregar esse programa. Com certeza, e com tá certeza. Sendo uma honra tá aqui com vocês. Ó, o Lucas Ibaldo tá aqui com a gente já também, ó, já falou câmbio, já tá na escuta, já tá na escuta. O Edivan tá assistindo, ó, Pacheco é craque, lá de Santa Rosa, pro mundo. É isso aí, hein, cara? São coisas que às vezes a gente não imagina, né? Cara, da onde a gente veio, para onde a gente consegue chegar, né? Sabe que na faculdade, cara, da educação física, os professores sempre falam, né? Cara, vocês vão ganhar dinheiro com a população normal, né? O geral da população. É 1% de vocês que vai trabalhar com alto rendimento, sabe? E eu sempre ficava aqui na cabeça, sabe? Cara, eu quero trabalhar com atleta, eu quero trabalhar com um cara que vive disso, que respira o esporte. E graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu trabalho com alguns atletas assim, então já é uma realização desde cedo tá
podendo estar nessa poder prateleira. saborear esse cenário, né? Você poder fazer, acordar todo dia e falar assim, cara, tô fazendo o que eu amo, né? Exatamente. Isso é um privilégio, né? A gente fala assim que todo trabalho não é fácil. Tem seus sacrifícios, tem, né, os seus altos, os seus baixos, mas o fato de você acordar e saber, cara, eu tô indo fazer aquilo que me faz feliz, aquilo que é o meu legado. Só de saber isso, cara, as coisas se tornam um pouco mais fáceis, mais leves, né? A gente consegue lidar com as adversidades de uma forma mais tranquila, né? Tu fazia ideia que tu ia chegar onde tu está? Não, acho que não. Tão cedo assim, não. Talvez, Legal. assim, eu sempre mirei, mas eu acho que o trabalho, ele começa a te dar indícios. Quando tu começa a fazer um bom trabalho, as coisas vão acontecendo, mais cedo ou mais tarde. Então, tu começa a escalar degraus. Eu acho que o mundo de hoje é muito comparativo, então a gente acaba se comparando. Não, é inegável isso. Então, tu começa a trabalhar, outro profissional ali faz mais tempo que eu, mas ele não tá conseguindo chegar, não tá caminhando, não tá evoluindo. E aí tu percebe que tu tá evoluindo, as coisas estão acontecendo, as pessoas te procuram e tu começa a acreditar mais, né? Então, acho que tu vê que tu tá no caminho certo, né? Mas eu não esperava chegar tão cedo, né? É uma coisa que é muito gratificante, né? É isso aí, galera. Vocês viram que a gente não foi nem pro primeiro bloco ainda, não teve nem comercial, já trouxemos ele pra resenha de início aqui. Gosta de falar, vai ser bom. Já começou já dando pedrada. Só pra vocês ficarem espertos aí. Fica com a gente. Eu queria saber como é que foi o final de semana de vocês, primeiramente, né? Teve torneio final de semana? Eu fiquei em casa. Meu torneio foi ficar em casa. O meu foi lá passear e sair fora, né? No sábado tu já tava pro Deyuzi? Já tava grandão já, cara. Fui pro Deyuzi lá, já me matei lá. Mas eu tinha que tocar nesse assunto porque eu queria dar os parabéns, cara. Pro Marquinhos Telhas, o nosso patrocinador aqui, o Marco Telhas, ele conseguiu finalmente chegar a uma final da quarta categoria. Boa. Batalhador, guerreiro. Jogou com um craque de bola, o Guile, né? Nosso amigão aí. Então, queria dar os parabéns pra ele por essa conquista aí. E também pra outro cara fera que disputou, e esse sim foi pra final. Foi campeão, ralou o joelho, se jogou, tirou bola nos 3, nos 4. Cara, ele deu a vida e o Padel compensou ele, que foi o Aquiles, né? Isso aí. Nosso parceiro aí do Guerreiros Verdadeiro do Padel. guerreiro, né? Ele foi um guerreiro, então parabéns, Aquiles, por essa conquista da terceira categoria no torneio da Arena. Lembrando que toda sexta-feira, o que tem, Dequinho? Tem aquele rachão, né? Aquele Padel de qualidade lá nos Guerreiros do Padel, na Nox Academy, né? Nosso parceiro aí, o Jorge, que já esteve aqui 2 vezes. Exatamente. E se deixar, o homem vem a terceira. O Aquiles fez jus ao nome de guerreiro, né? Porque ele Esse saiu da quadra sangrando os 2 joelhos ali, né? Ele se ralou todo, cara. Ninguém aproveitou pra fazer a foto e botar isso, que é o guerreiro de verdade. Esse é um uma guerreiro. coisa, né? E aproveitar que já estamos falando dele, parabenizar todo o esforço que o Aquiles vem fazendo, né? No bastidor, a gente sabe que o campeonato é reflexo daquilo que você faz dentro de quadra, né? Se tu não treina, se tu não aplica dentro do treino, você não vai aplicar na hora do torneio, né? Então a gente que conhece o Aquiles mais a fundo, conhece o Jorge, toda a família, a gente vê o quanto que ele se esforça, né? De corpo e alma para estar evoluindo a cada mês, né? A cada treino. Então parabéns aí, tanto o Prof. Jorge, né, quanto o Aquiles e toda a equipe aí, por estar se dedicando àquilo que ama, né? Quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente bate 10 bolas a mais, a gente corre 100 metros a mais, né? E ele fez o caminho exemplar porque ele te carregou muito tempo, né? Sim. Então, agora ele tá colhendo os frutos dele. Agora ele tá curtindo. E o homem não é... Eu não sou fraco, né? Eu não sou leve. Ele fez esforço. Mas conseguimos chegar até uma semi, viu? né? Então. Bem lembrado. Jogando no fino. Aquiles sabe muito bem. Isso aí. E então, você... Fala. Fê, será mesmo que o esforço compensa? Será que o nosso convidado consegue responder essa pergunta pra nós aí? Pergunta aí, o esforço O trabalho compensa. devolve, né, cara? Cedo ou tarde ele devolve. Com Uma hora certeza. vem, né? Se planta arroz, vem arroz.
né? Então, aproveitar, já que a gente está falando do Guerreiros do Pádel, você que quer conhecer todo o trabalho do Prof. Jorge lá na Nox Academy, toda sexta-feira, é só você acessar o @Guerreiros do Pádel no Instagram e entrar em contato com eles, que eles vão te dar toda a assessoria, todas as informações que são necessárias para você conhecer o trabalho. Independente da categoria que você joga, do nível que você jogue, você pode desfrutar de uma sexta-feira maravilhosa com toda a tua família, teus amigos, lá na Sexta dos Guerreiros do Prof. Jorge. Fechou? Fechou, É isso? garoto. Quero aproveitar também e deixar um recado. Elivelto, coloca na tela o nosso curso de graduação do Fabiano de Souza, que vai estar lançando mais uma turma agora, Kids, né? Então você que quer de fato se tornar um profissional, né, de pádel, um treinador capacitado para dar aula para crianças, o professor Fabiano de Souza está abrindo uma nova turma lá em Videira, nos dias 6 e 7 de dezembro. Ele está abrindo uma nova turma lá em Videira para você se capacitar, você se formar como treinador, né, para crianças. Então lá você vai aprender várias coisas no curso, né, técnicas de ensino, metodologias eficazes, tanto para você trabalhar com crianças que estão iniciando, quanto também crianças que já estão avançadas, querem ir para o próximo nível, além de gestão de quadras, gestão de aulas, estratégias para se destacar no mercado e aumentar seus ganhos como treinador. A turma foi recém-aberta, porém as vagas são limitadas, e para você saber mais informações é só entrar em contato pelo telefone 49 99979 5869. O prof. Fabiano aí, que é destaque, né? Uma grande pessoa que já esteve aqui na bancada do Padelcast Brasil também e que faz um trabalho incrível como treinador lá em Videira para vários atletas aí que se destacam hoje no cenário nacional. Então, se você também quer ser um treinador de destaque, é só entrar em contato e saber mais. Fechou? Fechou. É isso? Cara, tem mais um recadinho também. Pode. Pro dia 29 de novembro. Né? Além do Padel Só Delas, que é um grupo onde a Melina cuida, né? Ela realiza torneios de Super 8 e agora a gente vai estar realizando a segunda edição do Padel Só Deles. Então vai ter categoria também para os rapazes. É um torneio muito dinâmico, bem bacana. A gente faz modelo Super 8, é um dia inteiro de atividades. Então fica esperto aí que a gente vai soltando mais informações. A lista já está aberta. E são vagas limitadas, então boa, fiquem ligeiros. Foi ano passado a primeira? Foi esse ano. Eu estava lá, foi show de bola. É isso aí. Aproveitar e mandar um abraço aqui para muita gente que está aqui também já, ó. Fabrício Barenho está aqui com a gente, grande Barenho, já esteve aqui na bancada. Estamos esperando a parte 2, né? Já tá aí, ó. Bora Pachecão, pra cima meu amigo, Carioca do Padre que eu quero, monstro, tá aqui com a gente também, mandando um abraço. Juliano Estrenda, isso? Estreda? Santa Rosa, hein? Vamos, Checo, é isso, Checo? Checo. É isso aí. Ó, Giovanni, o Pig, tá mandando aqui a presença ilustre hoje. Parabéns pelo trabalho que vem realizando o Prof. Matheus. Boa. O Osmar Scherer mandando um abração também, ó. Pacheco é o melhor de todos. Ele e o Brian começaram isso tudo no projeto do Lorenzo na universidade. Agora ele já pode me pagar uma parmegiana, é isso? Isso, no barranco. Ei, Osmar, grande abraço pro Osmar, né? Também. Aí o João Pedro tá com a gente também, uma fera. O Brian tá aqui também, falando do grande Osmar. Galera, assim, ó, antes da gente começar a contar toda a história do Matheus para vocês, a gente vai dividir a tela, vamos colocar o primeiro bloco dos nossos patrocinadores, mas 5 minutos, a gente volta rapidinho para começar toda essa primeira parte aí do Padelcast Brasil. Fechou? 5 minutinhos, a gente volta já. Então vamos lá. Original Decorações. Se você busca transformar o seu espaço com elegância, qualidade e agilidade, a Original Decorações tem tudo que precisa. Sob o comando de Robert e Débora, a loja com mais de 20 anos de experiência oferece cortinas, persianas manuais e motorizadas, papéis de parede, tapetes e muito mais. Localizada no Perequê, em Porto Belo, a Original Decorações atende toda a região do litoral norte catarinense com produtos de fabricação própria. Entre em contato e siga no Instagram, @originaldecorações. Seja sempre original.
Promenac Canvel e Promenac Honda. Há 63 anos, o Grupo Promenac Canvel é referência em veículos no litoral norte catarinense, atuando em Itajaí, Balneário Camboriú, Porto Belo e região, com uma linha completa de carros novos, motos, até consórcios e locação. Quer saber mais? Acesse promenac.com.br e siga @PromenacCanvel e @PromenacHonda nas redes sociais para acompanhar todas as novidades. Ecodecor Tintas e Revestimentos. Ecodecor é inovação e sustentabilidade em um só lugar. Com revestimentos de seda e algodão certificados internacionalmente, oferece a única solução 100% ecológica do mercado para paredes e tetos. A empresa cria ambientes únicos que respeitam o meio ambiente e trazem qualidade para o seu lar. Quer conhecer mais? Acesse @ecodecorbc no Instagram ou visite o site lojasecodecor.com.br. Vencer Eco, você também. Versátil Distribuidora. Com sede em Itapema, Santa Catarina, a Versátil Distribuidora é referência em materiais para construção civil, reconhecida pela qualidade e compromisso com prazos. Trabalhamos com grandes fornecedores, garantindo excelência em cada entrega. E, em 2025, estaremos ainda mais preparados para atender o litoral norte catarinense com nossa nova unidade de produção de aço cortado e dobrado em um espaço de mais de 8.000 metros quadrados. Confie na Versátil para qualquer projeto, do menor ao maior. Acesse nossa rede social, @distribuidoraversátil, ou pelo site distribuidoraversátil.com.br e conheça mais. For Paddle. Para quem vive o paddle e quer sempre mais desempenho, a For Paddle de Jaraguá do Sul traz o Overgrip Pro Grip, desenvolvido para máxima performance nas quadras. Com aderência profissional, leveza, durabilidade e um toque macio, ele oferece controle absoluto em qualquer condição climática. Se você é dono de clube, aproveita para se tornar parceiro da For Paddle e garanta o Overgrip Pro Grip, oferecendo qualidade aos seus clientes e alta rentabilidade ao seu clube. Entre em contato pelo WhatsApp 47 999367500 ou pelo Instagram @for.padel. Viu a notificação e deu aquele barulho, plim, ele disse, cara, tira isso aí, velho. É isso aí, galera, estamos de volta agora pro primeiro bloco com tudo do Padelcast Brasil. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo aí. Aproveita e faça uma pergunta pro Matheus também aqui, pro Pacheco, que ele vai estar te respondendo ao vivo. Qual é a tua dúvida? Se quiser mandar uma resenha também, aproveita, né, que o homem tá aqui e a gente vai querer extrair o máximo dele, né, daqui, ó. É isso aí, meu querido. Estamos tendo a oportunidade de mais uma vez receber um educador físico aqui na bancada do Padelcast, né? Já tivemos a oportunidade também de receber o Rodrigão Bender, que vai estar com a gente aqui fazendo a parte 2 na semana que vem de novo, para agregar bastante, somar bastante aqui na bancada. E agora, novamente, mais um educador físico aqui, graduado, especialista em estratégias, especialista em preparação física e para agregar muito no nosso programa. Mas antes da gente falar toda essa parte específica, não só eu, mas também todas as pessoas que estão nos assistindo, a gente quer conhecer um pouquinho da tua história, Matheus. Claro, justo. Da onde tu veio, qual foi a tua inicialização no esporte, através de quem, né? Que esportes você sempre praticou, se tu foi sempre incentivado também em praticar esporte. E aí vamos indo para a história até a tua graduação, teu interesse, e chegamos no pádel daí. Perfeito. Fechou? Então agora tá contigo. Tá bom, então. Eu sou natural de Santa Rosa, né? Então, como eu já tinha falado, noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Saí de lá com 18 anos.
já era do esporte, então jogava futebol, né? Aquele sonho de criança, de moleque, joguei a nível estadual, mas ficou por ali, né? Não desenvolvi na altura, então eu já comecei a ir pra lateral, sabe? Se não fosse o joelho, o tornozelo... Não, o meu foi o contrário, eu comecei no meio, aí até o sub-14 ali todo mundo jogava junto, que a altura era parecida, aí 16 começa a desenvolver, eu não desenvolvi pra cima, fui jogando pra lateral e aí eu vi que não ia dar mais, né? Mas aí... Mas o esporte lá no Rio Grande do Sul, em Santa Rosa, por exemplo, o pádel lá sempre foi muito forte. Cara, começou a receber o Infinity lá, um dos maiores clubes, acho que agora do estado também. Agora, o Brasil também tem grandes quadras lá. Mas não é tão antigo, não. É mais recente, eu acho. Entendi. Não é tão... Lá, na época, na tua infância, o forte era futsal lá. Era futebol. Entendi. Futebol de campo e futsal, né? Então, pratiquei os dois. É a terra do Tafarel. Eu ia falar, tinha um goleirinho que terra agarra da Xuxa, lá. todo mundo fala, terra da Xuxa. E aí tu iniciou no futsal? Aí iniciei no futsal, futebol de campo, jogava ali, aí fiquei a nível estadual. E aí eu passei no Instituto Federal, que era 2 turnos, né? E acabei estudando, fiz técnico de edificações, me formei. Técnico do quê? Edificações. Olha só. Aí fiz ali, tipo, engenharia, sabe? É uma engenharia, mas... engenharia. Sei. Então, tipo, até 80 metros quadrados, que é uma reduzida, eu podia assinar planta, enfim. Trabalhei, tinha que fazer estágio com engenheiro, enfim. Aí? E olha aí, homem, ó. Fera. Dá pra montar estúdio de podcast, então. Dá, mas... Cara, eu tinha pavor de matemática, doido, velho. E quem diria, porque a educação física hoje, o trabalho que tu faz, tem muito a ver com cálculo também, né? Periodização, exatas, né? Hoje já mudou, isso. agora já mudou a Sim. nomenclatura, mas né? Periodização, Sim. a gente faz esse manuseio das cargas, tem relação com o jogo, se joga, se não joga fim de semana, se Sim. jogou fim de semana ou não, né? Como é que tá o volume, a gente tem alguns indicativos, né? E aí, cara, eu sempre fui da educação física, sempre fui do esporte, né? Então, eu sempre fui decidido que eu queria fazer educação física, né? Chega no 3º ano ali, o cara tá... o que eu vou fazer? E aí, tipo assim, tu vê os colegas decididos e tu meio assim, mas eu sempre tive essa convicção. Eu só não tinha eu tinha medo de ir, porque eu sabia que eu não ia fazer ali. Em Santa Rosa. Tinha em Santa Rosa, mas eu pensei, cara, já é uma faculdade que já é mais comum, vamos dizer assim, ela já é mais difundida. Se eu quero ser um cara bom, eu tenho que ir pra algum lugar que me ofereça uma oportunidade melhor. Graças a Deus, minha família tinha oportunidade, condições também de me ajudar nesse trajeto. E aí, eu conversando com meus pais, eu decidi ir pra Santa Maria, só que eu tinha que passar no Enem, aquela história. E aí, eu lembro que no começo do ano, eu fiz o Enem no final do ano e eu não passei no começo do ano. Só que tinha 2 chamadas, né? E eu não passei no final do ano. E aí, cara, aí tu começa, né? Aí comecei a ver uns cursinhos online ali, cara. Comecei a estudar tipo, caiu a casa, primeira vamos ver semana que de vai cursinho. Na quarta-feira, assim, já eu não aguento mais, cara. Eu não vou conseguir ficar dentro de um quarto 5 ou 4 horas estudando, velho. E aí, estudava menos, mas assim, com a cabeça, cara, não vai dar. Aquele pensamento negativo, sabe? Sim. Mas aí, no meio do ano, passou, consegui empurrando, assim, estudando, fazendo o que dava. E no meio do ano, teve a segunda chamada. E aí, consegui ser aprovado na segunda chamada, né? E aí, fui pra Santa Maria, 2018, no meio do ano. E aí, fiz toda a graduação lá na universidade, né? E aí, assim, o meu maior medo, quando eu fui pra lá, eu tinha colegas que já tinham voltado. Então, os caras bateram e voltaram, né? Foram, não se adaptaram, ou, assim, enfim, algum fator e não ficaram. Então, era uma coisa que eu tinha medo. Né? De, cara, meus pais vão investir, vão dar isso é normal, né? Tu vai ter que se mudar, tu Exato. vai ter que ter uma nova rotina. E tu já já tava mirando em algo específico quando tu foi? Não, eu queria fazer educação física. Só fazer Eu só não queria fazer licenciatura. Sim. Porque eu não gosto de dar aula. Apesar de que, como personal, como preparador, a gente dá aula para as pessoas, né? Sim. Mas eu não queria estar numa sala de aula e dando aula, né? Eu não me sentia muito bem e não gostava muito. E aí, eu comecei a gostar. E o bom da universidade, cara, é que todo mundo ali a maioria vem de longe. Então, todo mundo quer fazer amizade, todo mundo quer alguém próximo. Então, Criar, construir relacionamento. Exato, então acaba sendo mais próximo. Tu começa a fazer amigos. Então, isso foi um facilitador nesse trajeto, né? Aí começou dentro da universidade, ela ofertava muitos projetos de extensão, né? O forte das universidades federais, para mim, é a extensão, né? Então, elas têm muito projeto fora. Então, eu entrei no futsal, que foi onde eu fiquei 4 anos, quase toda a minha graduação no futsal, onde eu me desenvolvi bem como preparador físico ali. Trabalhei com o projeto do NEPAI, que é um núcleo lá dentro, que é do professor Lorenzo, esse que me aproximou do pádel, que tem as estatísticas, eu comentei com vocês. Sim. Então, começou por ali. E aí eu entrei no futsal, fiquei 4 anos, comecei com o sub-20.
E eu lembro que no sub-20, cara, eu tinha 20 e os atletas também tinham 20. Tanto tava Então eu como tava profissional. Eu tava como profissional e os caras ali. Sim. E aí eu tenho duas coisas que o preparador me ensinou lá, cara, que eu levo pra vida, assim. A primeira, eu lembro que eu tava de auxiliar da preparação física, então eu tava de auxiliar ali, ajudando. E a preparadora física era uma mulher, a Letícia, e no meio do ano ela saiu. E não comunicou assim, tipo, 30 dias. Ela comunicou na semana, cara. E era eu que assumi. E daí, ela ia me preparando antes, sabe? Tipo, o aquecimento vai ser contigo semana que vem. Traz o que tu tá pensando que eu vou te ajudar. E aí o cara vai começando, devagarinho, né? E aí ela sempre disse assim, cara, quando tu for passar alguma coisa, tu tem que demonstrar confiança pras pessoas. Porque os atletas vão... O jogador de futebol, o atleta, ele vai ficar te olhando. Sim. E ele vai conseguir perceber. Cara, tem confiança, o cara tem segurança que ele tá passando, Sim. não tem. E ela diz, cara, que seja o mais simples. Mas tu tem que ter domínio que tu vai fazer. Então vai com papel lá e... Porque é aquela parada, né, Matheus? Você começa ali, o professor vai te soltando um pouquinho, né? Tu vai lá, solta o aquecimento, faz uma mobilidade, faz um alongamento e tu vai fazendo. Só que tu não tá pensando assim, pô, claro, tu pensa, né? Eu vou ter uma oportunidade um dia, mas tu não sabe que ela vai vir daqui a uma semana. Exatamente. E aí, a hora que vem o racha mesmo, daí tu, agora é comigo, né? E aí, legal que ela falou isso pra ti, né? Pra tu já ter essa autoridade sobre eles, né? E aí, assumi, comecei a desenvolver, e aí, cara, como é que funcionava? O sub-20 treinava mais cedo e o adulto que jogava Série Ouro, ainda joga, treinava mais tarde. Então, às vezes eu ficava ali, eu tinha uma relação boa com o preparador físico do adulto, que ele já era mais rodado, então já tinha essa conversa. E aí ele me ensinou outra coisa, cara, ele falou assim, cara, tu tem que ser amigo do jogador, a ponto dele te falar como ele tá, porque a gente tinha questionários, que a gente usa até hoje na seleção, de dor, sono, recuperação, pra ter uma noção como é que o atleta tá, mas tu não pode ser amigo próximo dele te convidar pro fim de semana pra sair. Sim. Porque tu é comissão agora. Sim. O cara com 20 anos, Ixi. começando a faculdade, começar a ligar as coisas é complicado. Tu tem uma proximidade, então, tipo assim, tu não tem tanta maturidade pra entender isso ainda, sabe? Mas é uma coisa que tu vai levando e tu vai aprendendo Mas a ligar. eu acho que isso tem muito a ver também, Matheus, com a confiança que ela te falou. Sim. De saber gerar confiança naquilo que tu fala, porque quando você gera confiança, tu faz a pessoa conseguir se sentir à vontade em falar sobre as dores dela, Exatamente. né, sobre os desconfortos que ela tá tendo, porque ela confia em ti. Exato. Né, ela vai entender que você vai pegar essa coisa que é particular dela e você vai tratar com seriedade. Exato. Agora, se você não gera confiança na pessoa, ela não vai abrir as dores, entendeu? Tanto mentais quanto físicas. Exatamente. Porque ela pensa, pô, esse cara ele não vai levar com seriedade o que eu tô um relacionamento falando. que tu tem que saber Isso. lidar, né, cara? Então tu vê a importância da confiança, tu gerar confiança Exatamente. pro outro. E aí, cara, continuei no sub-20 aquele ano, aí eu fui pra auxiliar da preparação física do profissional, do adulto, né? Sim. Então comecei ali a auxiliar, aí fiquei um ano, aí o preparador que tava lá saiu, e aí entrou um outro cara, que tinha dois auxiliares, era eu e esse cara. E esse cara tava um tempo a mais, então, por hierarquia, ele só assumiu, ficou um tempo, e aí depois eu assumi. Então passou ele ficou acho que uns um ano, e no outro ano ele saiu, e aí eu assumi. E aí, cara, tu tem uma realidade diferente, é uma equipe adulta, né? Matheus, Era semi-profissional, na verdade, né? E o complexo, assim, em si, ele tinha estrutura pra fazer preparação? A universidade conta com 4 ginásios. Então a gente tinha hoje, já tem uma academia lá, foi inaugurada uma academia, então hoje eles já têm academia lá. Tinha alguém que fazia isso além de tu lá ou não? Da preparação física? É. Não, tinha vários, a gente tinha uma comissão completa, então a gente tinha preparador de goleiro, analista de desempenho, Pô, que legal a isso, gente tinha cara. preparador físico, é um projeto fantástico lá na universidade. É um laboratório pro cara. É um laboratório, cara. Tipo Mas assim, isso é uma equipe profissional dentro de uma Massa. universidade, E cara. tu acha que isso existe em outros estados? Ou em outras regiões? Eu acho que deve existir, mas eu não sei Não- se não na tem- capacidade que a gente tem. Pô, que legal. A Tu veio URGS de também um... eu sei que tem. Pô, tu veio de um Sim. de um ambiente, É cara, muito... como é que a gente diz? muito- Padrão ouro na É, faculdade. padrão ouro. É um padrão ouro, cara. O Gabriel Prank, que é o professor, o treinador lá também, cara, um gênio, assim, muito inteligente, cara. Tu aprende muito com ele, então... tive, não sei se sorte, não sei se posso Sim. dizer sorte, mas Uma boa eu tive escola. lá, eu tive a oportunidade de estar com eles. Sim. E abracei aquilo muito cedo também. Tem esse outro ponto na faculdade, né? Às vezes tu demora mais pra... eu vou entrar quando essa história de eu tenho que estar pronto. Cara, na vida já não é assim, na faculdade tem também não é como, assim. não tem como.
Você se Vocês prepara sabem bem no disso caminho, também. sim. Você não, vou me preparar para ano que vem abrir aqui. Não Você vai, tem que não abrir vai, e não vai, tem que fazer. aprender no caminho, né, cara? Exatamente. E aí, cara, acabei continuando ali na Série Ouro, tem uma pressão maior, só que tu não tem aquela pressão de, por exemplo, de a torcida vir te pressionar. Sim. Porque é a universidade, entendeu? É uma equipe da cidade de Santa Maria. A Santa Maria também tinha uma União, que é uma outra equipe profissional que também disputava a Série Ouro. Então tinha um clássico ali. Só que eles eram privado. Então eles tinham uma pressão diferente da nossa. Sim. Então a gente também tem essa oportunidade de trabalhar. Né? A gente sabe que nos esportes hoje a pressão é muito grande em cima da comissão. Mas a Série Ouro lá do Rio Grande do Sul é forte, hein, cara? forte. É um torneio, um campeonato que não tem, uma liga que não tem nos outros estados, Série assim. Ouro é o nome da liga. É uma liga. É como se fosse... Um gauchão. Um gauchão. Entendi. futsal. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí é semi-profissional, mas equipes profissionais jogam também. Pô, que legal. Basicamente a diferença assim, de semi-profissional para profissional é em relação à remuneração, normalmente. Que tu só trabalha com isso, entendeu? Então uma equipe profissional hoje normalmente ela se caracteriza, além disso, que eu recebo salário só para fazer aquilo. Sim. Então normalmente tu é profissional naquilo lá. Uhum. Então a semi-profissional ele depende do trabalho, os caras trabalhavam. Pô, aí é muito Sim. legal, cara, porque tem Sim. história dos caras... Assim, ó, os caras trabalhavam pra caramba, O cara velho. pega de tudo, né? Gente boa, e acima de tudo, tipo assim, o nosso treino era 9 horas, cara, 10 da noite, velho. Então os caras trabalhavam, era meia-noite do inverno Meu lá em Deus. Santa Maria, frio pra caramba, os caras lá, tipo, trabalhar Depois 6 da de manhã. um dia de O cara trabalho... tinha aula depois, no outro dia, e assim vai, cara. Sim. É muito legal, sabe? E... Pode falar. Não, pode falar. Não, como é bom você também, como profissional, trabalhar com pessoas que têm apreço, que têm interesse, né? Porque o cara trabalha o dia todo e ainda vai 9 horas da noite treinar. Não, se o cara faz isso, é porque ele ama o que ele tá fazendo, né, cara? O cara é dedicado, disciplinado. Como é bom para um profissional também trabalhar com pessoas assim, Exato. né? Porque eles têm compromisso, né, cara? É bem difícil, cara, e é muito gratificante, porque tu vê que os caras também estão se doando ali, sabe? Isso. E o esporte, cara, ele te ensina muita coisa, te valoriza, te dá amizades. Sim. Ele te ensina que tu precisa, cara, fazer todos os dias. Sim. É isso que eu brigo muito, eu trabalho com as crianças hoje no Padre também, então a gente trabalha todo dia. Cara, nem sempre tu vai estar bem, cara, tu não vai querer estar aqui, mas tu tem que Sim. fazer, entendeu? Ô, Matheus, eu quero entrar numa linha aqui agora, que muitas pessoas do pádel já citaram, já falaram, né? E que é um assunto que é muito comentado na resenha do pádel, Ok. né? Vamos falar, talvez, que esse assunto há 5 anos atrás era muito comentado. O pádel tu tem que ter o dom, né? Antigamente, quem se destacava mais no pádel era o cara que era habilidoso, o cara que tem a mão, o cara que domina a raquete dentro da quadra. 5 anos pra cá, mudou, né? Mudou. Você vê como o pádel hoje tá físico, como os jogos estão sendo ganhos com preparo físico, com condicionamento físico. Então, o pádel já tá mostrando dia após dia o quanto que a preparação física é importante. necessário. Exatamente. Né? O quanto que às vezes hoje a disciplina ganha do talento quando o talento não tem disciplina. Né? Vamos dizer assim, porque Exatamente. a velocidade do jogo mudou, né? Tudo mudou. Então é esse assunto que eu quero começar, Claro. que a gente começar a falar, porque o tempo voa aqui. Então, cara, como que tu vê hoje a importância da atividade física, do preparo físico hoje para os atletas que jogam alto rendimento, né? Porque, cara, hoje você veio de um Pan-Americano aí, tu viu, cara, os caras voando dentro de quadra, né? Muito acima, voando. Muito, Então, bora lá. Cara, eu tive... E lá em Santa Maria, cara, teve o A1, teve uma etapa do A1. E o A1 era o Tolito ainda. Sim. Tolito Afonso. era o Tolito, o Alemande, contra o Arce Del Bianco. E o Tolito gordo, daquele jeito que ele tava. Sim, O Alemande, veterano, experiente, e o Arce Del Sim. Bianco, 2 gurizão voando. sim. Cara, foi 3-7 o jogo. Porra. Acho que foi 2, se eu não me engano, não sei se foi tie-break em um dos dois, os primeiros, e aí foi pro terceiro. E tava no quase tie-break do terceiro. Cara, Tolito um absurdo, todo mundo sabe da qualidade que ele tem com a bola. Sim. E aí, cara, começou a prevalecer a questão física, porque o Arce Del Bianco era assim, ó, fisicamente eles estavam muito bem. Eles ainda estão muito bem, Sim. mas eles estavam muito bem. E eles eram guri novos ainda, e eles conseguiram superar essa parte do talento. Sim. Né? Isso é uma coisa que a gente percebe muito, porque se a gente pensar, cara, um torneio, vamos pegar um torneio de fim de semana. Vocês devem, por exemplo, vamos lá, uma pessoa normal treina na academia
2 vezes por semana, Sim. faz 1, 2 vezes aula na semana. Tu não tá Ou vai- nos normais. Não tô. É uma pessoa normal, eu falei. Vou melhorar minha frase. Normal pra quê? Faz atividade física 2 vezes na semana, Uhum. com aula, alguma coisa. E aí chega fim de semana, cara, tu tem 5 jogos em 2 dias. Tá louco. O teu corpo não tá habituado, o nosso corpo é muito dose e resposta. Tudo que a gente faz, tanto pra bem quanto pra mal, o nosso corpo vai responder de alguma forma. Então tu pega 5 jogos, numa categoria, numa terceira, numa quarta, que tu precisa se esforçar desde a chave. Porque normalmente as categorias mais iniciantes, às vezes o cara é muito bom, ele vai... Sim, vai 9-4, prevalecer. 9-2, sim. não cansa, beleza. Agora tu vai jogar uma quarta, uma terceira ali, todo mundo sabe se posicionar, todo mundo tem os golpes, talvez não tão bom, mas todos têm essas capacidades. E aí tu pega um jogo disputado, 2 jogos disputados, tem que dormir. A gente sabe que a gente não tem uma recuperação boa, porque tu joga 9 da Sim. noite e vai jogar 8 da manhã. Sim. O cara vai até chegar em casa, Sim. a alimentação já muda, então isso vai A impactar adrenalina lá na tá lá frente. em cima ainda, Exato. não consegue ter um sono. Então essas coisas, se no profissional já impacta, imagine pessoas que não treinam pra isso. Então assim, hoje em dia o físico ele é extremamente importante, cara. Tu pega uma quadra de 20 por 10 aí, que tu nem usa 20 metros, tu usa 10 por 10, né? Uhum. Então tu fica com 10 teu e tu divide com o teu parceiro aí naquele espaço. Sim. Hoje em dia o que acontece, eu sempre falo pros meus alunos isso. Um cara que tem um físico bom, ele vai chegar no cara que tem uma habilidade grande. Deixa ele treinar com o cara. As primeiras semanas ele vai ser ruim. A bola vai ser rápida, ele não vai conseguir entrar, ele não vai conseguir... Só que o físico vai começar a prevalecer. Ele vai ter, no final das horas, da 1 hora de treino, ele vai conseguir manter a intensidade dele. O cara que talvez tenha uma mão boa, ele não tem, ele não consegue manter. Ele vai se limitar, ele vai jogar um espaço mais reduzido, ele vai jogar, não vai subir todas pra rede nos lobby. O cara que tem físico, ele consegue manter uma intensidade. E no pádel isso é muito importante. Se tu não consegue imprimir a mesma velocidade, tu ganha 2, 4... Tu ganha os primeiros games, só que o jogo se define muito lá no Sim. final. Então vocês já devem ter visto muito isso. Sim. Né? Sim. Então, hoje em dia, tu manter uma intensidade, ter condições de sustentar aquilo, é extremamente importante. E como é para ter falar. um rendimento, um preparo físico hoje saudável? Vamos lá, o que que é? Porque às vezes o pessoal pensa, eu vou lá na academia e eu faço musculação, mas que tipo de treino, exato. né? Cada treino é específico para alguma coisa, né? O que acontece? O nosso corpo, o nosso músculo, ele vai ser estimulado da maneira que a gente der esse estímulo. Então, por exemplo, um cara muito forte, ele faz um movimento lento, porque ele tem muito peso para trazer. Um atleta, tu não vê ele fazer com muito peso. Tu faz com menos, com uma velocidade maior. Por quê? Porque o esporte é mais rápido. Ele precisa que a fibra contraia mais rápido do que um halterofilista. Então, nós estamos falando mais uma vez, é a velocidade com que tu faz. Então, normalmente, vocês vão ver atletas fazendo com explosão maior alguns exercícios do que outros. Que é o antigo treino de explosão De e força. explosão, de potência, que a gente Isso. chama. Né? De potência. Então, a gente trabalha com velocidade. A gente monitora muito exercício por velocidade. Então, a velocidade que a barra percorre, que tu faz aquele exercício, e aí quando tu começa a entrar em fadiga, a gente já reduz aquele treino, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho com que tu faça esse movimento rápido e tu não perca a fadiga, tu não entre em processo de fadiga pra tu não lesionar. Porque normalmente a fadiga, ela está atrelada um pouco também em relação com a fadiga, né? A lesão, Sim. perdão, com a fadiga. Então, o que é muito importante também é esse tempo de recuperação, durante essas Exato, atividades. Então, perfeito. a velocidade que o estímulo chega no músculo é a que vai fazer diferença na hora da... Exato, então movimentos mais rápidos, uma mobilidade, boa mobilidade, porque a gente precisa de uma amplitude para dar uma bandeja, a gente precisa de uma amplitude para fazer movimentos, e as nossas articulações têm que estar lubrificadas e tem que ter capacidade de fazer isso. Tu utiliza bastante LPO nos teus treinos? Desenvolvimento de potência, sim. É? É um trabalho que ele começa nas crianças, então a gente começa com educativos. Atletas que chegam para mim e já tem essa base, a gente já só ainda agrega isso, né? Mas o LPO é um dos melhores meios de Usa mecanismo como base, né? como meio de Hoje desenvolvimento de potência. em frente à seleção, você tá como preparador de categoria de base também? Não, preparador Só? de categoria de base tem outros. Tem o Felipe e ele tá assumindo mais a categoria de base. E Então tu eu fico tá mais encarregado com a profissional. com a profissional. E todos os atletas hoje profissionais fazem um Fazem treinamento um treino. sim, Exato. específico para evitar lesão, para tudo isso, Ô, né? Pacheco, tu comentou ali que quando tu treinava os times lá na faculdade, na federal, acontecia de tu pegar o profissional, o semiprofissional, né? Que ele trabalhava fora, ele estudava de manhã e ele ia à noite pro treino Exato. e voltava. Na seleção brasileira hoje,
eu vejo que tu tem atletas que representam o país, que são profissionais, mas que também fazem esse tipo de rotina, né? Ele tem trabalho durante o dia, ele tem que treinar de tarde, à noite ou de manhã, e ele tem o dia a dia dele. Para fazer todo esse acompanhamento da seleção, precisa ter ali o nutricionista, precisa saber se o cara dormiu bem, tu precisa saber se o cara está se alimentando direito, se ele está treinando bem. Como é que tá isso aí? Agora que vocês foram lá pro Chile para jogar o Pan-Americano, esse acompanhamento, ele é feito, tu tem esses dados, tu consegue monitorar isso dos atletas também? A gente faz questionários, né? A maioria dos atletas já estão habituados, né? Exceto os que ingressam na seleção por uma convocação e não faziam parte ainda, mas a gente tem questionários. Então, basicamente, vamos lá, uma rotina de dia a dia. A gente chega, quando eu acordo, eu já envio no grupo um questionário e ele vai me responder. Como é que foi a noite de sono dele, quantas horas ele dormiu, a dor, o nível, tem escalas para isso, tá? Então, de 0 a 10, quanto que ele se sente recuperado. E a gente consegue ter métricas, scores, que a gente consegue monitorar. O cara tá com uma recuperação de 60%, 70%. E aí a gente analisa a informação junto com o fisioterapeuta. A gente tem uma aba de comentários, então a gente sabe, cara, acordei 2 vezes na noite. Então a gente sabe que o sono do cara, o cara não dormiu bem. E aí a gente sabe já hoje que tem os sonos, os estágios do sono. Tem um sono que recupera mais, que é o sono REM. Então a gente não tem ainda, eu não sei o que seria, mas eu pressuponho que se ele acordou 2 vezes à noite, ele interrompeu esse sono que recupera. Então já sei que esse cara pode estar mais cansado. A síntese dele para juntar as fibras já não é aí ele já tem um condicionamento menor. Ele já está numa condição menor que o outro. Pensar em condição. A gente analisa aquilo e a gente passa pro treinador. Ó, todos ok. Fulano de tal, aconteceu tal coisa. Se o treinador vai utilizar ou não, não cabe a mim. Sim. Eu tô fazendo meu papel como preparador. Sim. Ele vai analisar se ele quer. Isso a gente deixa bem claro. A gente faz o nosso papel e dá opiniões físicas e questão fisioterapeuta, né? Médicas. Então a parte da saúde a gente opina. Clínicas, né? Exato. Opinião de escolha de jogador, isso não cabe a nós. Sim. Então a gente dá as condições pra ele e ele que vai escolher isso. E assim, o acompanhamento que tu faz com a seleção, ele é esporádico, né? Só quando eles... Ele é e não é. Épocas de a competição... gente também, o que acontece? A gente tem que ter um contato com os personagens deles. Porque, mais uma vez, eu ajudo, eu tô à disposição deles, mas eles também têm a escolha deles de contratar os personagens deles ou fazer. Porque a gente sabe que é um mundo que a gente... Eles também dependem de parcerias, que é o investimento que tu vai dar no personal. Então a gente eu não vou barrar o cara. Se o cara tem parceria com uma academia, com uma coisa, o que eu posso fazer? Mas eu tô você tenta dar o suporte ali, né? Eu dou suporte pra ele, eu dou suporte. E aí tem mais uma questão também de conversar com o profissional que tá com ele, dessa ética, entendeu? Às vezes o cara pensa, o que esse cara sabe? Ocorre, entendeu? Então a gente tem que saber como a gente vai conversar. O que a gente faz hoje? Eu acompanho um atleta hoje profissional que ele tem um contrato com a marca da Espanha. Então eu consegui analisar o contrato dele, dentro do contrato tem métricas, tem variáveis que ele precisa cumprir físicas. Então não é só contrato de tipo, tu tem que disputar tantos campeonatos, tantos, não. Tu tem que ter variáveis físicas, tu tem que estar numa condição tal. E isso a gente vai começar a implementar agora. Então, por exemplo, no ano de mundial pro ano que vem, a cada 2 meses eu vou pedir uma avaliação do cara tal. O cara tá assim, tá assado. Né? Então, precisamos melhorar. Vou ligar com o cara, vou ligar pro personal. Como é que tá? O que tá acontecendo? E a seleção, ela tem algum lugar para fazer esses testes físicos ou a gente tem em Santa Maria. A gente tem em Santa Maria esses testes físicos. A gente faz em Santa Maria. Tem uma data que vocês levam a galera para lá pra fazer? A gente fazia lá. A gente faz com datas específicas para categoria de base e para categoria profissional. Viu? E eu lembro quando, agora puxando o Pablo Lima, que é o técnico da seleção, quando ele esteve no programa, né? Eu lembro dele falando que um dos principais diferenciais, pontos de mudança na carreira dele foi quando ele contratou um preparador físico lá na Espanha. Que ele corria. Que era o preparador de Olimpíadas, né? E tudo. E a partir dali ele virou o que ele virou, né? Exatamente. E já puxando isso, você que tá mais junto ali, ele dá pitaco sobre preparação, cara, ele fala, ele cobra muito, como é que é? Cara, um abraço pra ele, inclusive. Ele é um cara assim, muito atleta ainda, cara. Ele vai na academia, nós estamos nas competições, ele vai treinar, cara. Então, tipo, ele acorda cedo, vai fazer o treino dele. Às vezes, entre os intervalos, ele vai treinar. E o Pablo foi engraçado, cara, porque eu conheci ele no Mundial. Eu não conhecia ele antes. Eu sabia quem ele era, eu entrei no mundo do pádel há 4 anos, cara. Então, tipo assim, eu chegava uns caras perto de mim, quem que esse cara? Não conheço. Daí todo mundo falava, o Pablito e tal, e aí ele assumiu, né, cara? E aí eu não tinha conhecido ele, eu conheci ele só no Catar, cara. Então, quando ele chegou no Catar, eu vi ele, entendeu? Cara, e aquela postura dele ali... E aí, prof, como é que tá?
que tu vai fazer com os guri? Então, assim, mas de uma maneira legal. Pega essa sabe? pressãozinha. E aí o cara, naquela pressão, a gente chegou... Eu acho que no Qatar também o que ajudou a chegar antes. Pra fazer essa adaptação, pra fazer essa rotina. E aí ele é um cara que tinha observando. O cara foi número 1, o cara teve muita experiência. Sim. E o cara foi muito tranquilo comigo, sabe? Ele foi muito sincero, ele é um cara muito sincero contigo. Então, se ele não gosta, ele não gosta. Mas ele foi um cara muito aberto pra conversar, tirar dúvidas. Ele olhou os treinos, conversou comigo, por que tu tá fazendo isso? E aquela coisa que a gente entra, tem que ter confiança, tem que saber o que tu tá fazendo. Sim. Né? E hoje a gente tem uma relação muito boa, cara. A gente manda os questionários, a gente conversa. Ele é um cara que ajuda muito, tá muito disposto a ajudar o padel brasileiro também. Então, tem tudo pra agregar muito, né, cara? E hoje, querendo ou não, isso tem que ser levado em consideração para as convocações, né? Acho que é um dos principais, né? Eu acho que hoje em dia ele precisa ter um peso, né? Porque, como a gente diz, o padel hoje tá muito físico, cara. Os jogos, eles estão extremamente disputados fisicamente. E como tu vê os outros países com exatamente, isso, é um a comparação. muito, muito importante. Cara, a gente viu os jogos da Euro também muito disputados, né? E, assim, tu vê que o nível físico, ele importa principalmente pra manter a intensidade que tu quer. Porque quando tu tá jogando com seleções, tu planeja uma estratégia de jogo e normalmente a estratégia, ela te devolve intensidade, em tu mantém essa pressão na bola. Se o cara tem que ter um físico pra fazer isso, cara. Sim. Pra dar lobby, subir na rede, bloquear e avançar. Pra pensar rápido pra também, pensar, né? Tudo mexer isso. as pernas rápido. Sim. Tu recebe 2 voleios no mesmo lado, um lado no outro, tem que mexer, tem que se abaixar. Sim. Então tu precisa que o condicionamento físico seja da mesma proporção. E aí a gente vê que as outras seleções, quando eu fui pro Mundial, que era a minha primeira experiência com a seleção, tinha muito ex-tenista. E os tênis, cara, o condicionamento do tenista pra mim é um dos melhores de todos os esportes. Porque, cara, o cara joga 3, 4 horas, aí o cara joga 4, 5 horas, bate, corre, salta. É muita coisa. E aí os físicos dos caras na ponta, cara. Então, assim, ele conseguia equiparar a falta da técnica dele com outras seleções com o físico, entendeu? É claro que ele não vai disputar a mesma coisa, mas ele conseguia manter uma intensidade muito alta no jogo, fazendo com que as outras equipes tivessem uma concentração, um nível de jogo muito alto. Então, cada vez mais isso está sendo exigido dos atletas, né? E o Mundial é tiro curto, assim como o Pan-Americano, assim como o Mundial de Menores. Cara, é 3 jogos de fase de grupo, um atrás do outro. Tu vai jogar uma semifinal e tu vai jogar uma final. E se tu não tem isso tu não tem um condicionamento pra fazer isso, cara... Não, porque você vai para outro país, clima diferente, altitude, diferente. né? O que a gente tava falando ali do Chile de Santiago. Cara, um clima extremamente seco, alto, né? A gente é acostumado, muitos integrantes da seleção brasileira acostumados com um clima tropical aqui, Balneário Camboriú, tranquilo, né? Muitos ali residem aqui. Então, pô, tu vai lá para Santiago, seco, igual tu falou, muitas dificuldades, sangrava nariz, altitude. Pô, se não tiver com o físico ainda alinhado, cara. Complica, cara. Ô Matheus, a gente se empolgou na conversa, o Felipe foi puxando uma outra linha, a gente já veio direto pra seleção, né? Mas teve um intervalo ali onde você saiu da facul, saiu do futebol e conheceu o pádel, né? Sim. Como é que foi esse encontro e como que a seleção chegou na tua vida? Cara, eu tava no futsal, tava quase me formando, na verdade, ali naquele ano de quase se formar ali, 1 ano e meio, e aí começou teve a oportunidade da seleção em fazer os testes físicos lá em Santa Maria. E o meu orientador do TCC, ele era o cara que conhecia os caras da Cobrapa, o Marcelo, enfim, que teve a ideia de oferecer laboratórios e os clubes pra seleção se encontrar lá e a gente começar a fazer isso. Ah, que massa. E aí a gente começou com os scouts, como eu falei. Então a gente começava só com análise tática. Então a gente sentava lá, 3 caras. Cara, muito engraçado, porque foi assim, a gente tinha um grupo de estudo, ele chegou, cara, nós vamos analisar a seleção e a gente vai fazer uma análise direta. Então a gente vai dar informação pros caras em tempo real do que tá acontecendo. Aí nós tava entre uns 8. Aí o professor botou um ponto. Ele disse, aí como é que vai funcionar nós, né? Como é que vai funcionar, professor? A gente tem que avaliar esse ponto. O que o cara fez, onde é que foi a bola, tá. Vamos testar. Aí o cara deu play lá, tu anotava um pouquinho, pô, acabou o ponto. Porque é muito rápido, né? Então, Sim. tipo, o cara deu um voleio aqui, quando eu olhei, acabou o ponto. E aí tu não tem tempo pros caras pausar. Sim. Tu tem que ter anotado no tempo do coisa. E aí, tipo assim, a gente começou durante um mês, cara. Toda segunda-feira, não, terça-feira, acho que de noite, tardinha, a gente se reunia lá, evoluímos, vamos treinar. Pra tu começar a pegar o tempo de velocidade de o cara deu uma bandeja, tu anotou, o cara deu um voleio, tu anotou. Tu começou a treinar a análise de jogo. Hoje tu já consegue ver um ponto. Hoje eu vejo 3, 4, 5 bolas, eu acabou, vejo daí normal. tu já sabe. Eu vejo um ponto normal já. Já vê Tipo, um eu ponto vejo, normal. o cara deu um voleio na direita, ele deu um voleio, errou o primeiro voleio, pá, anotei.
Bah, fulano deu tal. Repetição repetição, cara. Já repete isso há tanto tempo já. E aí a gente se reunia, como é que funcionava? Uma câmera, cara, era celular, tá? Tripé celular na quadra. A gente começava com 3 analistas, um só no computador e 2 falando. Então, tipo, eu e tu falando. O que o cara fez lá? Voleio de direita, a gente anotava sempre o ponto final. Então, a última ação antes do ponto. Então, o cara deu a defesa deu um lob na paralela, ele saiu com uma bandeja e a bola foi fora. Então, foi um erro, uma bola difícil. Então, foi um erro forçado, que forçou o cara a dar uma bandeja difícil. E a gente falava alto e o analista pá. E isso ia ser computado, e a gente passava no final pro treinador. Eu já faço sozinho isso. Então, tipo, não tem um cara no computador, aí eu sentado, vou ler direito, Tipo, hoje às vezes eu nem olho pro computador, entendeu? Porque eu já tô acostumado. Foi foi tipo um Instituto Butantan do Padel. Exato. Uma fonte de pesquisa para desenvolver estratégias eficientes. Exatamente. Olha aí que top isso, isso, entendeu? E aí, o meu orientador, ele era da linha do Padel, então ele começou a me levar pro Padel, e aí chegou os testes físicos. E os caras precisavam aquecer, aquela coisa toda. E aí, como eu era um dos mais tempo com ele, eles, cara, pensa em alguma coisa pra tu aquecer a gurizada. Que os treinadores pediram pra aquecer a gurizada, pra treinar, porque eles vão fazer teste, coisa. E aí eu fui lá e comecei. Eu e o Brian. Ele tá aí, ó. O Brian tá aí na live, um abraço pra ele. Ele falou que essa análise aí corroeu muito a mente de vocês. Era uma pressão. Cara, imagina pensamento rápido, né, cara? Tu tinha que estar ali focado o tempo todo. É igual o escrivão do processo. Você pega um Jorge aí, fudeu. É esse cara aí, Ô, Serão, Fala. a gente tem dificuldade de anotar o placar. Perguntou como é que tá o jogo, Falar e anotar o placar, Exatamente, imagina cara. escrever o ponto. Aí o Brian começamos nisso. E o Brian era preparador de goleiro. Então o Brian, hoje em dia ele tá no futsal, né? Tá na série ouro lá, então ele tá com preparação de goleiro e eu continuo nessa área. E a gente começou a aquecer os caras gostaram do nosso trabalho, a gente continuou. E aí como é que funcionava? Os testes eram tipo assim, ó, um fim de semana. Os caras iam embora, seguia a vida, a gente continuava trabalhando, passava 2, 3 meses, a gente reavaliava eles. Nas mesmas condições, pra gente ter um parâmetro científico. E aí veio a profissional. Aí a profissional veio do começo, então começou acho que um ano a categoria de base, se eu não me engano, e no outro ano veio a profissional. Aí tem que juntar todo mundo, leva pra lá, faz teste, E aí no final, acho que desse dia, aí a profissional foi diferente, porque a categoria de base era muitas crianças, a profissional era 8 de cada categoria. E aí eles tinham um tempo livre entre os treinos de quadra e o descanso. E aí o treinador, que é o Patrick, que inclusive ainda tá na Cobrapa, um abraço, ele pegou e falou assim, cara, vocês querem fazer um físico? Vamos colocar um físico aqui no meio pros caras não ficar parados. E aí entrou eu e o Brian também. E aí nós começamos a passar físico pros caras. Na quadra mesmo. Isso foi tipo de uma semana pra outra. Ali a gente sabia numa semana. Cara, ó, seleção vai vir, vocês querem fazer isso, fazer uma reunião, monta alguma coisa. A gente sentava, organizava. Tinha que ser muito rápido o processo ali. Não, a gente tinha tempo pra Mas aí executar. vocês faziam um treino físico nos intervalos do A gente fazia treino antes, prático? turnos. Então de manhã ele fazia um físico e de tarde ele jogava com bola. Ou às vezes, como ele tinha 2 turnos, no intervalo de um turno para outro. Então ele treinava cedo, às 8 da manhã eles treinavam, às 9h30, 11 horas faziam físico e só treinavam um quadra depois. Tá, Nossa, intenso. E a questão de lesão nesse teu cronograma todo, foi tranquilo? Isso é um problema para a seleção, para o pessoal que tu faz? É muita carga, né? O cara treina... Tu diz... É que é que ele não... Por exemplo, é uma situação que é atípica, né? Porque é uma situação de avaliação... Não é sempre, né? Não é sempre. É uma Isso. situação de avaliação e uma ação de muito volume de treino. Porque ele treina, fez físico naquela época e treinava de novo. Acho que é realmente para saber a capacidade que a física gente tinha. de Então a gente cada, fazia VO2, Isso. a capacidade aeróbica dele, salto... A gente fazia a fisioterapia também, fazia alguns testes de rotação de ombro, interno, Eu externo. fazia isso também para ter a É bom, capacidade de assertividade, né? No extremo do corpo. Batia várias bolas, saltava várias Exato. vezes, né? Pra tu ver. Era um período de teste, então. Isso era 3 dias. entendi. Não era semanas ou Entendi, meses, entendi. entendeu? Achei Então a que gente era- fazia isso. E aí, cara, no final dessas fim de semana, o fisioterapeuta, o Patrick, que era o treinador na época, e acho que o Marcelo se reuniram junto com o meu orientador e notaram a necessidade de ter o preparador físico junto que acompanhava a seleção. Que legal, cara. E aí, cara, eu tava me formando e a gente sentou numa mesa em cima do clube assim, queria conversar com vocês, era eu e o Brian. E o Gabriel já não tá mais, mas também tava com nós. Que a gente tá notando a necessidade de um preparador físico, e a gente tem a categoria de base. Legal ver essa. E aí isso. ele falou com nós três assim, cara, a gente precisa de um preparador físico pra profissional e pra categoria de base. E eu pensei em vocês. E o cara, com 18 anos, cara, seleção, né?
E aí eu disse, cara, nem terminei, deixei os caras falar, não, vou, né? Tô A dentro. gente nem vai pensar aqui, cara. A gente vai assumir essa bronca. E a gente tinha que dividir quem ia ficar com o quê, né? Quem ia ficar na profissional. E aí eu achei que foi meio espontâneo, entendeu? Eu conversei com os guris, como eu tava mais também junto, eu disse, cara, eu vou na profissional. Conversei com eles entraram em consenso. O Brian ficou na masculina e o Gabriel ficou na feminina de base. A gente assumiu a profissional, a gente assumiu a seleção, começou a engatinhar os trabalhos, a gente mandava as avaliações, aí naquela, como eles fizeram aqueles testes, a gente mandou pra eles os testes, conversei com eles, me disponibilizei também a falar com os personagens. E na época a base masculina era o Osmar. A base era o Osmar Aham. e da feminina Ele tá era o falando era o bastante Fabrício. aqui, ó, que Ioiô era o melhor deles. Também tinham que falar pra ele e o Lorenzo, essa dupla era dura. O Lourenço era... Abraço pro Lourenço também. Ei, Oh, tem mas uma, que legal, tem né? uma resenha dele bem legal aqui também. O legal é que vocês três, você, Brian Gabriel. e o Gabriel, você, o Brian e o Gabriel, né? Isso. Vieram da mesma Da mesmo lugar. base e exatamente. trabalhando os três em conjunto, né? Exato. Tinha a mesma direção, isso é Exatamente. importante, né? Pro desenvolvimento E aí do a gente, trabalho. a gente acabou evoluindo, subindo. E aí chegou um caminho de água, divisor de águas, né? Porque eu tava no futsal ainda e eu tinha o pádel. E eu tinha aí quando acabou a temporada pra nós no futsal, que foi tipo em outubro, eu me formava só no final do ano. Então eu fiquei em outubro, eu fiquei em novembro, dezembro sem no futsal. E eu não sabia, cara, fico no pádel, naquela eu vou pro incógnita, futsal. sim. E aí eu recebi uma proposta do futsal, pra trabalhar no futsal. Aí mexeu mais Tipo, contigo ainda. eu não pedi, mas aí como eu tinha uma capacidade, um atleta nosso conhecia muito contato. Ele falou, cara, me manda o teu currículo aí que tem acho que eu vou conseguir uma vaga pra ti. E aí eu sentei em casa e disse, cara, fiz as contas, matemática de padaria, cara, se eu tô com essa idade, eu já tô na seleção do pádel, eu olho pros profissionais que estão na seleção brasileira hoje no futsal, é um esporte muito mais difundido, esporte muito mais competitivo, que o mundo do futsal e o futebol, ele é muito de resultado. Então, se tu ganha, tu é bom. Se tu não ganha, tu é um cara que talvez Sim. não seja bom. E aí, o que eu vou fazer? E eu tinha um medo. Medo não, mas eu tinha uma coisa que eu não queria ficar pulando de cidade em cidade. Então, eu já tava em Santa Rosa, eu saí, vim pra Santa Maria. Talvez eu sabia que eu ia sair de Santa Maria, talvez. E aí, no futsal, cara, um ano tu tá no Rio Grande do Sul, outro vai para Paraná, Pinga, outro vai Muda pra... muito. E aí, cara, tu não tem vínculo com ninguém. É uma coisa que é escolhas, né? E eu disse, cara, eu não quero isso pra mim. Aí eu liguei pra minha mãe. E além disso, cara, eu passei no concurso bombeiro. Que teve lá no Rio Grande do Sul. O cara era bravo nos concursos, hein, velho? Com 18, Federal, é que meu pai foi bombeiro, tá? O Meu pai foi cursinho, bombeiro. depois passa E o aí, cursinho ali que tu fez, Análise né? do edifício, cara, O cara é analista de edifício, não, como que é? analista de desempenho, Não, scout. Não, Não. de edificações. Técnico de edificações. Técnico de edificações, passou em concurso público, educador físico, que mais? Cara, e aí foi muito engraçado, cara, porque daí eu só fui por fazer, sabe? Meu pai era bombeiro, eu disse, cara, vou fazer, né? E aí em 2018 eu fiz, era a época da pandemia ali, e eu passei no concurso. Só que como era pandemia, chegou a pandemia, eles congelaram e deram mais tempo pra frente validar esse concurso. Então, de 3 anos foi pra mais. E eu tinha esse concurso ainda, cara. E aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe. E eu disse assim, mãe, eu acho que eu não vou me sentir confortável se eu seguir essa profissão, porque eu não me sinto bem, sabe? Eu acho que com a minha capacidade de onde eu tô hoje, eu vou ganhar mais do que eu vou ganhar lá. E aí minha mãe, cara, minha família, assim, foi excepcional, só tenho a agradecer eles por tudo isso. E ela foi muito tranquila, ela falou, cara, se tu tá tranquilo com isso, meu filho, então vai, né? E aí eu optei por não ir. Fui chamar depois, não fui, enfim. Mas eu optei por essa área, e aí eu fui pro pádel. Eu disse, cara, eu vou insistir nessa área, é uma área nova, porque quando eu entrei, eu sou o primeiro. Então é uma área nova. Muitos de vocês conhecem que tem gente que não treina físico, não. Agora começou a ter o nível começa a aumentar, a régua sobe, tu tem que começar a melhorar as coisas. Então, foi aí. Eu comecei no pádel, trabalhei, como eu tinha o contato com a seleção, comecei a entender um pouco mais. Eu entendi que o treinamento físico que a gente fazia não é ultrapassado a palavra, mas precisava de complemento. Então, os atletas, Sim. eles precisam, ainda precisam, mas há um tempo atrás precisavam mais complemento que precisam. Sim. Porque, por exemplo, tu pega o JPP da Argentina. Cara, toda final é uma final diferente, né? Todas as quartas, semis são jogadores diferentes. É uma competição muito maior. Então, tu te obriga a subir pra cima. Todo mundo tá puxando. Não que no Brasil não seja assim. Mas a gente tem uma hegemonia de duplas ali que talvez eles não precisavam treinar físico. E aí entra na mesma comparação com uma sexta categoria.
Se tu pega um cara que são muito bom, tecnicamente ele não precisa treinar físico, eles vão chegar. Agora, tu vai baixando de categoria, tu precisa treinar físico. E aí agora o nível que eu vejo do BPT, por exemplo, tá aumentando, os atletas demandam um treinamento físico. Então o nível tá mais competitivo, a bola tá mais rápido, o tempo de reação tá menor, tu precisa mexer forte todos os 3 games, o cara vai saltar e vai pegar. Então as coisas vão mudando, o jogo vai evoluindo, o pádel vai crescendo no Brasil e as coisas automaticamente vão evoluindo. Então a gente também tem que entender isso quando a gente vai comparar com a Argentina, por exemplo. Os caras estão com o pádel há muitos anos. Eles têm uma mão de obra muito maior que nós. A gente tá engatinhando com o pádel, melhorando muito, eu acho que a gente tá melhorando muito, mas a gente precisa entender isso também, se colocar no nosso lugar. É claro que a gente tem capacidade para jogar, mas a gente tem que entender isso também, que é um processo de evolução. Boa. Eu preciso dividir a tela, precisamos dividir a tela, o papo tá ótimo, mas já são 21 e 4 minutos. Passa rápido, né? Voando. Galera, a gente vai pro intervalo do segundo bloco e a gente volta já com bastante Matheus, bastante história da seleção brasileira, evidências aqui, mas a gente precisa dividir a tela para vir para a parte final. Fechou? 3 minutinhos a gente já volta. Valeu. Você que busca conhecer, aprender, se desenvolver e se divertir com o pádel em um ambiente saudável e familiar, a Escola Orlando Luz de Pádel é o lugar certo. Com mais de 35 anos de experiência em esportes de raquete, Orlando Luz desenvolveu sua equipe de profissionais com métodos espanhóis de ensino. Na Escola Orlando Luz de Pádel, o seu desenvolvimento é garantido. As aulas acontecem na MVB, Clube de Pádel, de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas e aos sábados das 7 às 12 horas. Não fique de fora, venha fazer parte desta grande família MVB Orlando Luz. Entre em contato pelo fone 47 997 18 8839 ou pelo Instagram @proforlando. Marco Telhas. Com quase uma década de história em Itajaí, Marco Telhas se destaca no mercado de telhas metálicas, termoisolantes e painéis metálicos termoisolantes. Mais do que fabricação, entregamos soluções personalizadas e suporte técnico especializado para elevar a qualidade de cada projeto. Nossa equipe, altamente qualificada, tem como compromisso oferecer excelência em cada detalhe, garantindo eficiência e atendimento personalizado. Na Marco Telhas, qualidade e compromisso caminham juntos para superar as experiências dos nossos clientes, porque quem escolhe Marco Telhas, escolhe o melhor. Fazenda dos Caetés. Com mais de 2 décadas de história, a Fazenda Caetés está localizada em uma região privilegiada da Mata Atlântica, cercada por nascentes do rio em Camboriú, Santa Catarina. O compromisso vai além de oferecer chalés aconchegantes e vivências na natureza, criando momentos únicos para a família, grupos religiosos, grupos empresariais e casais que buscam tranquilidade e conexão em um refúgio especial. Estão também dedicados a acolher os peregrinos que percorrem a Rota do Caminho de Santa Paulina. Amabilíssimo, oferecendo um espaço pensado para descanso e acolhimento, valorizando cada etapa dessa jornada de fé e reflexão. Na Fazenda dos Caetés, hospitalidade é a essência. Aqui, cada visita se transforma em uma experiência inesquecível em um ambiente onde a natureza abraça e o cuidado está em cada detalhe. Para você conhecer mais, você pode acessar pelo Instagram, @FazendaCaetés, ou também pelo fone 47 99908 53. Serão, e a maior sacanagem ainda é ele convidar o cara para ir pro jogo, o cara vai pro jogo e vai pra torcida adversária, que nem isso ele explicou pro lado que o cara tinha que ir, era tudo verde. E aí fui lá pra torcida dos adversários lá, quase apanhamos lá. Tá louco, o Pacheco assim, ó,
é muito fraco na preparação física do futsal. Ainda bem que foi pro pádel, porque o craque dele, nossa, era 2 tolitos. O cara não era gordo. O cara só não jogava porcaria nenhuma e ele insistia que o cara era o craque dos craques do futsal. Tá louco, nunca vi um cara tão ruim. Cara do céu. Ui, fui em vários jogos lá do time que ele treinava, fazia preparação física lá. Só não foi nunca, eu me caguei todo lá, que os caras disseram que era pancadaria. Que um time tinha prometido outro. Se eu não me engano, o jogo acho que ia ser em Santiago, que é perto de Santa Maria ali, que era briga certo. E aí nesse eu me caguei todo e não fui. Era muita resenha. Cara, esse da torcida era o clássico. Ai, meu Deus. Era o clássico que eu falei pra vocês. Só que acontece, como o cara era da comissão, a gente chegava antes. Então, por exemplo, eu convidei ele e aí dei os ingressos e fui antes, 1 hora antes, porque tem que arrumar a quadra, arrumar o aquecimento, tudo. E não me liguei nisso aí. Tipo, entra pela direita, entra pela esquerda, fica na nossa torcida. E aí eles foram apaisando e pá, pegaram a esquerda, né? E a nossa torcida estava à direita. E eles sentaram Meu Deus. embaixo dos caras. E aí, tipo assim... Só que eu tava no banco de reserva. Aí quando eu olhava assim, não via. Aí eu olhei na minha reta, porque nós tava de frente pra torcida adversária. Eu disse, meu Deus, cara, ele tá nos adversários, cara. Os caras vão apanhar. Tá no furacão. E os caras tava assim, ó. Branco. E aí, claro, eles se ligaram, porque quando gritava um lado, não era o nosso, né? Eita, meu Imagina, Deus do céu. Fiquei sem chão, né, cara? Não é que eu vou falar pro cara agora, né? E perdemos aquele jogo ainda. Tá louco. Vai pro outro É. branco. Ô, Matheus, a gente falou aqui da seleção brasileira, tu começou a contar um pouco ali de como foi a tua inserção na seleção. E eu gostaria de saber de ti, como que é você hoje saber que você representa uma nação. Sim. A gente que é do esporte, que é apaixonado pelo esporte, o sonho de todos os atletas, né? Tanto amador quanto profissional, é poder um dia vestir, né, a amarelinha. Seleção, né? Eu acho que além de vestir é conseguir se manter. Sim. Né? Você vem fazendo aí um trabalho há 4 anos à frente da seleção. E como que tu sente? Como que é pra ti, assim, cara? Saber que hoje você é integrante da comissão técnica, né? Que você faz parte, que tu é responsável aí por cuidar da preparação física aí dos representantes da nação. Como é que é pra ti isso, cara? Cara, eu acho que é gratificante primeiro, né? Profissionalmente, pessoalmente. Eu também sempre tive o sonho, né? Como eu falei pra vocês lá no começo de aquilo que o professor falava, que tu vai trabalhar com 1% de vocês vai trabalhar com atleta. Eu sempre tive aquilo de querer trabalhar. Então eu sou muito realizado profissionalmente, pessoalmente, por estar representando, chegar no ápice, né, da minha carreira dentro, tão novo, mas dentro da seleção. E também se manter, né? Porque a gente sempre fala, é fácil chegar, mas é difícil se manter. Eu sei que a gente precisa melhorar muita coisa, a gente precisa melhorar, a gente tá num caminho para isso. A gente conta com o apoio também da confederação, dos profissionais, dos treinadores, porque também, no final, a responsabilidade é do treinador, mas a gente sabe que é um ecossistema que trabalha atrás deles, né? Tanto na parte da saúde, quanto na parte psicológica, nutricional, para que eles tenham os melhores lá e alcancem o melhor resultado. E quando ganha, ganha todo mundo, mas quando perde, também perde todo mundo. Sim. Né? Então, aprender a lidar com isso, né? Mas assim, eu tenho só pontos positivos, né? Agradeço aos atletas, porque, cara, eu tenho 26 anos. Então, tu tem uns atletas, Júlio, Campa, Berga, Simonato Cunha, as gurias, Manu, as Cris, Fer, que ganharam muitas coisas, e me escutar e me respeitar como comissão também, é uma coisa que se constrói, né? É algo que se constrói, a gente tem que construir aos poucos. E hoje em dia eu sou muito feliz, porque hoje eu tenho voz, então elas escutam, eles fazem, né? Eles questionam como qualquer outra pessoa, mas a gente sempre explica com dados, com por que a gente está fazendo aquilo, para que as coisas fiquem mais claras e o processo continue, né? E acreditam, né? Isso é o principal, as pessoas acreditam no que a gente tá fazendo. Porque se tu não acredita, no momento que tu der um pra trás, que o resultado não vem, tu já vai desconfiar daquilo, tu já vai criticar aquilo. Então também a gente tem como comissão muito unida em relação ao que a gente tá fazendo. A gente sempre busca melhorar, a gente busca ferramentas, né? E a gente olhando a gente sempre pensa que o de fora é melhor, né? E quando a gente foi pro Mundial, cara, era nós e a delegação da Itália que tinham médicos. Então a gente tinha 2 delegações que tinham médicos lá dentro. Que tinham médicos junto com a confederação. E o médico nosso foi extremamente importante durante o processo.
né, do bastidor, que muita gente não sabe, às vezes a gente precisa, a gente vê atletas com dores, a gente precisa ver o que é, Sim. né, o médico faz a avaliação junto com o fisioterapeuta. Então, assim, preparadores físicos também, são poucas seleções que levam. Então, a gente consegue ver que a gente tem uma comissão que tem uma união e que tá junto com o grupo. Que um tá junto com essa consentimento, visão. né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Então, a gente vê que a gente também, da parte de comissão, a gente tá muito bem. A gente tá muito bem municiado. A gente precisa desenvolver e fomentar mais para os atletas, mas a gente tá num processo disso. E não é um processo tão fácil também. Sim. Em cima disso aí, tem alguma referência para vocês de seleção que tenha um staff ali, uma preparação diferenciada e que vocês se espelham? Vocês já fizeram algum tipo de intercâmbio com alguém, alguma coisa assim? A gente tem contato de muitos profissionais, mas eu acho que as pessoas também precisam entender que o Mundial, ele é reflexo do que tu faz no ano. Então não é que a gente chegou lá, a gente pode ter os melhores preparadores físicos, terapeuta, médico, e levar e colocar na seleção NX. Não é porque eles estão lá porque a gente vai desempenhar o melhor, é o que tu fez o ano inteiro. É aquela história de fim de ano, cara. Não é o que tu comeu do dia 25 ao dia 1º que vai dizer que é o que tu fez antes. Do dia 1º ao dia 25. Então o processo ele tem que ser muito bem feito, construído, para que lá dentro as coisas funcionem melhor, né? Hoje em dia não tem como dizer que a Argentina e a Espanha são as referências, né? Porque por tempo de pádel, por tempo de experiência, por mão de obra, eles têm muita mão de obra. Até para dados também, né? Exato, né? O pádel também, a ciência do pádel, a parte científica, ela tá crescendo, ela não era tanto, mas agora com o boom do pádel, ela tá mais, as estatísticas que a gente comentou do Premier, agora tá vindo mais análises, que então intervalo tu vê, erros não forçados, smash, tu consegue ter mais informações. A seleção de Portugal também é muito, a gente tem um contato mais próximo também, tem o Luiz que é fisioterapeuta lá, a gente consegue manter, né? De preparadores físicos, cara, que eu lembro de eu ver no Mundial, era Holanda, Argentina, Espanha, e eu acho que era isso. Espanha acho que nem levou preparador, era o fisioterapeuta. Porque acontece, os atletas também têm sua rotina. Eu não conheci o Campo e o Berga, eu conheci eles no Mundial, assim como o Pablo. Então os caras também tinham a rotina de aquecimento deles. Aí tu pega um ambiente de competição, cara, é extremamente estressante. O atleta tá pressionado por resultado, porque como é que funciona? É confrontos, né? Então tu tem 8 atletas, tu escolhe 6 pra jogar. Então tu escolhe a dupla número 1 que tu vai jogar, a dupla número 2 e a dupla número 3. O adversário também, só que a ordem que ele escolheu, tu vai saber meia hora antes ele também. É aquele jogo de xadrez. Não dá pra tu escolher na hora ali, Não, o cara perdeu, vou mudar aqui. Tu não sabe? Tu não sabe quem então, que vai jogar. Aí tu pensa, aquele estresse, aí tu precisa do resultado. E aí o cara, aí por exemplo, o que acontecia? Quando chegou os guris, tem um abraço pro Campo e o Berg que estão vendo aí, eles também são referência pra nós, pra mim, principalmente também. Pra nós todos. Queremos um dia vocês aqui, Berga, hein? Inclusive o Berga ganhou agora. Exato. Eles vão se enfrentar na Vão se semi enfrentar agora? Vão, confronto brasileiro, né? O Berga falou assim pra mim, Pacheco, quando tu começar a ativar mais forte, dar uma intensidade maior, tu me chama. Porque o Berga aquecia com fone. Então ele colocava o fone e fazia a mobilidade dele. Fazia as coisas. Eu não vou interferir no que o cara faz o ano inteiro. Sim. Eu vou chegar lá, cara, eu sou preparador da seleção, vai ter que ser assim, assado. Não, claro. Não existe isso, entendeu? Tem que ter um bom senso. Assim como os atletas hoje também, às vezes, eles fazem coisas que eles sentem mais confortável. A Manu também, às vezes, tem a rotina dela, o Cunho e o Simonato também tem algumas coisas. Eu não vou interferir nisso, porque é a rotina do cara. Sim. Até porque pro cara jogar no nível que eles jogam, é um requisito, eles têm uma preparação muito diferente. Exato, Né? eles Claro. têm que ter ser muito... plus. Ô Pacheco, cara, primeiro eu queria te dar os parabéns, né? Eu também, como educador físico, tenho essa consciência de que quando tu se forma, o ápice é quando você treina o atleta, né? Porque o que tu fala, ele vai utilizar aquilo como regra para a vida dele. As pessoas que são categoria de base, que estão iniciando, tu tem que ficar ali martelando, né? Tu tem que falar pra ela, pra tu chegar lá, tu vai ter que fazer isso. Então eu queria te dar os parabéns, porque hoje, com 26 anos, tu tá, acho que no ápice, né? Treinando a seleção brasileira do esporte que tu escolheu pra tua vida. E, cara, isso é muito legal que tu falou, de tipo, as pessoas mais velhas te respeitam e falam, mas eu acredito que isso é tudo conta por resultado do teu trabalho. Sim. Então, quando você fala para ele que vai fazer assim, que vai fazer assado, que vai dar esse resultado, e logo no decorrer de tudo que acontece, o resultado vem. Então, esse respeito você foi conquistando com o tempo, você foi conquistando com a tua capacidade
né? Então, eu queria te dar os parabéns para isso, mas não para por aqui, né? Pô, chegou na seleção, tá? Quais são os próximos planos do Matheus para daqui para frente, 2026? O que tu pensa para a seleção? Onde a gente pode chegar? Dá o teu parecer para nós aí, por favor. Cara, eu acho que a gente sempre pensa em alcançar mais voos, alçar voos maiores, né? Eu vejo... eu acho que uma das grandes realizações seria os menores, que eu trabalhei lá no começo, lá em Santa Maria nos testes, evoluir, subir e desempenhar um bom a ponto de o Brasil disputar chegar a colocações, né, e disputar de igual para igual com as seleções, né, em todos os quesitos. Eu acho que o nosso trabalho, ele tá surgindo resultados, a gente precisa trabalhar muito, mas eu vejo isso, como a gente chegar na frente com talvez um momento de duplas muito fortes nossas, a disputar circuitos de Premier, né? Talvez eu acompanhar esses caras lá fora por rodadas. Como tu vê hoje o crescimento do pádel? Quando eu falo crescimento, como que tu enxerga como expectativa toda a geração que está vindo agora? Porque há 10 anos atrás, talvez não havia muitos jovens interessados e não só interessados, mas também que acreditavam que poderiam viver do pádel, né? Então, 5 anos, agora nos últimos 5 anos a gente consegue enxergar que o esporte está mostrando para eles que sim, é possível, né? Como que tu vê isso, Matheus? Eu gostaria de ouvir o teu ponto de vista. Sim. Porque você há 4 anos vem trabalhando intensamente, acompanhando essa galera, né? Treinando, capacitando eles. Como que tu enxerga o futuro do pádel brasileiro? Você conhecendo outros países, o que está acontecendo nos bastidores dos torneios, como que tu vê o futuro do nosso esporte, assim, a preparação, eu acho tudo? Que a informação está chegando muito mais para nós. Então a gente tem mais informações, as crianças, os pais, né, os atletas estão municiados por mais informações. Eu acho que é um processo de agora com o balneário está tendo um boom, então tem muitos profissionais ou muita gente de alta qualidade treinando junto, isso é bom, porque tu começa a trazer mais gente para jogar junto com esses caras muito bom, então começa a evoluir mais o grupo. As crianças precisam entrar nesse meio, eles precisam começar a bater bola com esses caras bons, para aquela bola não ser mais impossível deles pegar, para eles começar a jogar. É claro que também é um aglomerado, é uma etapa, é processos que tem que ser seguidos, mas eu acho que também hoje em dia tem crianças que já têm as condições de ir para fora, ter uma experiência. Eu acho que talvez ter circuitos mais etapas aqui de FIP, de trazer pessoas de fora para os brasileiros também ter trocas com esses caras, de jogar contra argentino mais seguido, de jogar com o Paraguai que vem para cá. Então, mais etapas para cá seria um ponto, né? Tu pega aí, vamos supor, o BPT deve ter umas 15 etapas, aí tu bota mais 10 FIPs, por exemplo. Tu tem 25 etapas de torneios que os caras têm disponíveis para jogar, né? Então, tu tem um maior número de competições, mais jogadores, nível maior. Então, isso também precisa acontecer. Lá na Europa, às vezes, é mais fácil para os jogadores jogar contra outros, né? Ali. A gente conversou isso no Mundial também. Né? É importante as pessoas saberem, a gente conversa isso. E o Campa explicou isso e ele entende os 2 pontos. Ele foi muito, muito correto no que ele falou, né? Ele falou assim, eu entendo a geografia do Brasil também. Não é fácil o cara sair lá do Rio Grande do Sul e jogar lá no Paraná, ou no Mato Grosso, ou... Na Europa, o cara tá na Holanda, ele pega um trem, ele tá em Portugal jogando. Ele tá batendo bola com o cara em 2 horas ali. Tem um N de pessoas muito maior jogando. A gente tem que entender uma isso acessibilidade também. Mais Exatamente. Pra mim, pra Argentina, não posso... É difícil de carro, é difícil pro Paraguai bater bola. Então, as coisas não são da mesma proporção lá e aqui. Mas eu acho que a gente não pode só pensar nisso, a gente tem que pensar no copo mais cheio. Então, a gente tem que trazer soluções pra isso, né? Sim. Então, acho que isso é uma maneira. A gente trazer mais competições, trazer mais... Mas esse ponto seria uma maneira de a gente evoluir mais, né? Eu acho que o treinamento físico, ele tá evoluindo, ele precisa evoluir um pouco mais. O personal precisa se capacitar no sentido de entender mais do esporte, né? O que esse esporte traz de dominâncias, quais são as principais capacidades físicas que ele trabalha, né? Porque um corredor não treina a mesma coisa que um padelista, ele não pode treinar a mesma coisa, né? Então, assim... tentar fazer com que isso seja um pouco mais abrangente, né? Trazer essas ferramentas para municiar os atletas e futuramente,
né? Fazer com que eles consigam ter a experiência do intercâmbio na Espanha, de ficar um pouco, voltar, ver como é que é, se é o que ele quer. Ou até mesmo nem precisar ir para a Espanha, Exato, trazer que o pessoas pra Brasil cá. mesmo possa proporcionar Exato. isso, para as pessoas não pensar assim, eu preciso ir pra eu lá, né? preciso ir para lá. Exato. Né? Que o futuro do esporte no Brasil, que também a questão do investimento privado, né, possa também ajudar bastante, porque a gente sabe que é um esporte que não é um esporte acessível para todo mundo, mas que precisa também ter uma mudança de cultura para a gente poder trazer mais a galera quem sabe, de uma ação social, onde a gente possa encontrar um craque ali, Exato. né? Que possa também proporcionar para o nosso país pessoas que também têm sangue no olho para jogar, né? Então a gente torce bastante para isso. Infelizmente já estamos chegando quase no final do nosso programa. Considerações finais? Alguém fazer uma pergunta específica pro Mateusão aí? Olha, começa pelo Ávila. Não. Ele ficou todo quietinho ali, ele tá guardando uma boa. Ô, Matheus, quem que foi, assim, que tu vê... com certeza não deve ter sido mas uma pessoa, assim, que tu tem grande apreço por coisas, assim, que te ensinaram de forma precisa, que tu acha assim, pô, cara eu vou levar pro resto da minha vida essas coisas que eu aprendi com essa pessoa. Cara, difícil, velho. Boa pergunta, eu não tinha recebido ainda. Tirando a família, cara, eu acho que família é a estrutura base, né? A gente tem muitos ensinamentos, não é só um. Mas, assim, do meio profissional, cara, meu orientador, eu acho, Lourenço. É um cara que, cara, ele era duro pra caramba, assim. Não te dava uma trégua, mas ele te ajudava, sabe? Ele te mostrava que tu era capaz de fazer aquilo. E no meio de apresentações, era um cara que criticava muito. E tu pensava assim, cara, será que esse cara tá do meu lado mesmo, sabe? Mas é um cara que lá na frente ele dizia, cara, tu fez isso por causa disso. É por isso que tu só tá fazendo isso porque eu acredito em ti. E ele era um cara extra classe, sabe? Ele era um cara, ele trabalha com voleibol, cara. Ele é um dos caras que mais produz no vôlei, né? Produz a questão científica do vôlei no Brasil. Então era um cara de ponta que jogava pádel e começou a acreditar em mim, entendeu? E ele via alguma coisa lá. E aí tu olhava assim, o cara só me critica, cara. O cara me chama pra reunião e tal, o cara só... Mas é um cara que te ensina que tu precisa, cara. Te molda. Tu precisa trabalhar, tu precisa fazer lapida, e ele não quer ele não quer o bom, ele quer o muito bom, cara. Ele quer que tu seja um cara que no final do negócio tu não tinha dúvidas, entendeu? E eu comecei a levar aquilo comigo. Eu sou virginiano, né, cara? Então o cara é meio perfeccionista nessas coisas. Eu sempre, cara, acho que não tá bom isso aqui, mas precisa ser melhor. Então o cara, acabei me moldando dessa forma também, entendeu? Não me contentar com o pouco das coisas, tentar fazer o melhor, entregar o melhor pras pessoas, porque eu acho que é isso que todo mundo merece, né? E pelo que você quer ser lembrado? Cara, eu acho que por uma pessoa que se dedicou, se esforçou, né? Que tentou e vai conseguir melhorar o cenário do pádel, né? E talvez futuramente virar referência em alguma coisa, né? Dentro da área da preparação física, que eu possa, de alguma forma, ajudar as pessoas que estão longe, as pessoas que não têm informação, né? Eu acho que essa pessoa que lutou, que correu atrás de melhorar a questão física da seleção brasileira e do pádel brasileiro, né? E que as pessoas notaram a importância de que é se tratar e trabalhar essa questão. Cara, pode crer que tu vai ser muito lembrado. Eu tenho a pergunta mesmo pra fazer pra ti, cara, que é o seguinte, tu falou que não é, quando vai jogar um mundial, você não vai você não vai treinar naquele período, né? Existe toda uma cadência ali desde o início do ano, não é um projeto verão. Exato. Né? E a preparação física, às vezes, tu não consegue ver imediato o resultado. Existe algum momento na tua carreira ou algum torneio que tu participou que tu falou assim, pô, será que o que eu tô fazendo tá certo? Você chegou já a se perguntar, já se duvidou se realmente aquilo ali que tu tava fazendo que ia dar aquele resultado que deu? Cara, eu acho que não está certo ou não, mas a questão do dano muscular que aquilo causou, né? Por exemplo, o treinamento físico diferente de uma aula de pádel, ele não é prazeroso. Tu não tem o mesmo prazer de fazer físico, de fazer um agachamento do que tu acertar um voleio. De jogar um jogo aula e ir bem. O prazer é diferente. Tu tem que fazer muito físico pra melhorar. E ele não é tão palpável como tu melhorar numa bandeja. Com uma bandeja tu consegue ver se tu melhorou. Tô acertando 10 bolinhas. No treinamento físico, eu melhorei... 1 segundo. Eu tô mais rápido, eu não tô cansando menos. Essa diferença de percepção, para nós profissionais é difícil.
Por isso que a gente usa testes. Imagina para uma pessoa que não é da área. Então essa lacuna é difícil. E aí tu chega numa seleção, por exemplo, aonde eu controlo, eu sei mais ou menos como é que tá o treinamento, mas eu não treino vocês. Vocês são de outro estado. Aí vocês vêm treinar no Mundial, nós se reunimos e vamos treinar. E aí eu passo um exercício pra vocês e no outro dia tu diz, cara, eu tô com muita dor na posterior. Normalmente acontece que a posterior é um pouco mais fraca, mais sensível. Então, por exemplo, faz um stiff ali, que é um exercício, cara, tô com muita dor. E o cara vai jogar depois. E aí tu pensa, cara, será que eu não extrapolei naquilo ali? Entendeu? Por isso que hoje em dia a gente tem um cronograma, cara, vai jogar daqui 3 dias, beleza. Então a gente tem uma carga de aquisição. A gente tem 3 dias antes, o treinamento e o estímulo para aqueles caras são diferentes. Eles são tem aquisição de valências físicas. Perto do torneio é manutenção. Eu não posso botar carga naquele cara, porque ele vai jogar. O principal dele tem que pensar que sempre é o jogo, é o que ele vai desempenhar. Não é o meu trabalho. E isso as pessoas confundem os personagens às vezes. Eles acham que o deles é o mais importante. Sim. E aí o cara sobrecarrega o atleta e o cara vai jogar, tá pesado. Tá com as pernas doloridas. O físio vai lá e extrapola alguma coisa, tá pesado. Então, o espetáculo final é o jogo. Então, tu tem que trabalhar baseado no jogo, no que ele vai desempenhar. Então, tu tem essa... Eu acho que principalmente isso, né? O medo de tu, cara, tá com dor. E aí tu vê, cara, o cara é importantíssimo ali, cara. E tu fez isso, tu... Não, vai passar, cara. Vai... Relaxa. Fica tranquilo. Correria de gelo depois. Tu passa a confiança pro cara. Hoje, cara, vai. Na seleção, principalmente, existe outras áreas de fisiologia, nutrição? Fisiologia a gente não tem ainda. Mas nutrição a gente... Não, a gente tem. Ou é cada um que não, cuida... tem as parcerias que eu comentei. Então, por exemplo, cara, o cara é número tanto do Brasil. Ele vai ter o personal dele, patrocínio com academia, nutricionista. Essa base ele vai ter, ele vai conseguir as parcerias. A gente nunca jamais vai proibir um cara de fazer isso. A gente não sabe, eu não tenho contato com o nutricionista do fulano de tal. Mas a gente espera que ele faça um bom trabalho e cuide dele. A parte que compete a mim, eu tenho um contato. Por exemplo, se o cara lesionou um atleta profissional, ele manda normalmente os relatórios, exames pro médico da seleção. Ó, lesionei, ainda mais próxima competição. Então, por exemplo, falta 1 mês pro Pan-Americano. Eu tive um caso de torção de tornozelo. Doutor, seguinte, torci o tornozelo. E o doutor vai pedir o quê? Me manda os exames. Ele analisa os exames, fala com o fisioterapeuta, fulano de tal lesionou. O físio fala, cara, como é que tá? Faz isso, como é que foi? Vai no físio. Foi no físio, o que ele falou? Como é que tá? Manda foto. A gente tem esse controle assim. Mas dentro da comissão da Cobrapa ali, da seleção, não tem essa parte de o responsável de fisiologia ou de nutrição? Não, a gente não tem uma estrutura tão grande como o futebol, por exemplo. A gente ainda não tem isso. Tá, e como é que tu... Tem alguma coisa específica que tu faz para evitar lesão? Algum trabalho de prevenção de lesão? Polêmico, porque lesões? É um tema multifatorial, cara. A lesão, ela vai desde a tua noite mal dormida até o teu aquecimento que foi fraco. Diversas. Musculatura, alimentação. A gente tem que fazer um protocolo. A gente tem que aquecer o cara bem. Mais uma vez, se o cara treina lento e vai jogar um esporte que é rápido, tu tem uma chance de lesionar. Porque a tua musculatura não tá adaptada àqueles tipos de estímulo. Sim. Então a gente precisa fazer com que o cara treine específico naquela intensidade, naquela velocidade, para que quando ele vai jogar, ele consiga, quando a musculatura for exigida, ela esteja adaptada àquilo. Mas é multifatorial, né? Sim. A lesão, assim, no geral. E existe cobrança para um profissional de preparação? Cobrança é muito assintosa? Cara, a cobrança ela vai exigir, né, cara? Ela vai existir, eu acho que... Ou a cobrança é mais tua mesmo? Minha também. Eu acho que... Eu não tive, assim... Particularmente, ninguém chegou pra mim e falou, cara, não gostei disso. Eu acho que eles guardaram mais pra eles. Não falaram pra mim. Mas eu acho que teve já, né? Mas a cobrança ela é muito mais minha inicialmente, por eu me preparar mais. E talvez, assim, eu acho que se a gente tivesse num cenário de o preparador do LeBron e do Galã, ele deve se cobrar muito mais do que eu. Porque ele tem patrocinadores, o atleta tem patrocinador. Então a proporção também é um pouco diferente. Porque é um atleta multinível. O cara ganha milhões e o cara não chegar em final, 2 final, o cara lesionou em 2 final seguidas. 2 semi seguidas. Como é que tá a cabeça do preparador? Claro. Então, por isso que tu tem que ter confiança no que tu tá fazendo, pra quando tu sentar e analisar os dados, o que aconteceu com calma, tu vê que tu tá no caminho. Ah, não tá funcionando, eu vou trocar. Não é assim que funciona também. Então, a gente tem que sentar com calma e analisar. Mas eu acho que a cobrança é muito mais minha da comissão, nós. Sim. Entregar um ambiente melhor pro treinador desempenhar o que ele quer fazer e ele ter condições... Ah, cara, porque a qualidade do teu produto vai ser vista nos resultados do atleta. Exato. Essa é a referência que você vai ter. E que pelo que você vai ser lembrado, né? E pro pádel especificamente, alto desempenho, alto rendimento,
Quais são as características principais que vocês tentam focar, assim, numa preparação? Numa preparação? Se é explosão, se é... Cara, a base de todo esporte é força, né? Então, o atleta tem que ser forte. Ele tem que ter força, tem que treinar força. Ele precisa ter agilidade para ele movimentar, ser ágil. O tempo de reação precisa ser rápido. Então, ele reagir a um estímulo que ele recebeu. Então, ele viu que a bolinha foi aquele, se ágil para fazer isso. Ele tem que ter potência, principalmente, para explodir, para manter essa intensidade. As resistências anaeróbica e aeróbica. A gente sabe que o pádel é aeróbico, então ele fica muito tempo jogando, mas as ações decisivas são anaeróbicas. Então os pontos principais é numa intensidade de 10 segundos que ele tem que fazer tudo muito rápido, não entra oxigênio, começa a acumular, ele tem que ser bom nisso também. Então essas são as principais características que eles precisam. Aí vem acessórios, mobilidade, ele precisa de preventivos, a região do core, centro de corpo, aí vem outras valências acessórias. Mas no geral seria a força, a potência, né? Então seriam essas principais, vamos por assim. Top. É isso. Tudo que nós não temos, né? Mas agora vamos voltar. Cara, muito bom. Ô Matheus, assim, a gente, como o Deco falou, a gente é muito grato por tudo aquilo que você... primeiro por ter aceitado nosso convite rapidamente, Prazer foi em meu, prontidão, e agradecer por tudo aquilo que você está fazendo no esporte, né, gerando tudo aquilo que tu está fazendo, a gente vê no brilho do teu olho que é por amor, né, que você faz Fico isso. feliz por Isso. E tem uma série de pessoas, né, que são muito gratos por aquilo que você faz. E a gente dedica esse momento do programa para homenagear o nosso convidado especial. Obrigado. E poder fazer ele encerrar o programa se sentindo ainda mais lisonjeado, se sentindo amado, né, por todo o trabalho que é executado no decorrer desse tempo. Porque como eu falo, assim, a gente dedica grande parte da semana, do ano aí, querendo trabalhar, entregar o nosso melhor, gerar resultado, e às vezes a gente não faz ideia do que as pessoas pensam sobre a gente. Exato. Né? Porque a gente está preocupado em apenas entregar o nosso melhor, né? Mas o nosso Padelcast, ele quer fazer você dedicar um tempo agora para você receber tudo aquilo que tu entrega há muito tempo para as pessoas. E tem uma série de gente aí que dedicou um tempo para poder te homenagear. Então esse momento é um momento especial para você, e a tela é toda sua. Tem até lencinho se precisar. Aqui, aí, ó, já tem lencinho aqui pra ti. Então você tá no arquivo confidencial do Padelcast Brasil. Ô, louco, bicho. É isso, Olá, meu irmão. Me chamo Lucas Brandão e hoje vim falar de uma pessoa muito especial para todos nós, que é o nosso amigo, nosso irmão, nosso Mr. Pacheco. Irmão, o que falar de ti, cara? Sempre dedicado, sempre uma pessoa de caráter, um excelente profissional que, além de ter essa responsabilidade gigantesca, que é ser nosso preparador da nossa seleção brasileira, você nunca perdeu a tua humildade, o teu jeito atencioso, o teu jeito incrível de ser. E sim, irmão, você é nossa referência, você nos inspira muito, tanto pelo fato de amar o esporte, mas também pelo fato de sempre respeitar as pessoas. Irmão, saiba que sempre estaremos torcendo por ti, por onde você for e por onde você estiver. Você pode contar com nós sempre. Sempre estaremos aqui para te apoiar, tá? E continue brilhando, irmão. Esse mundo todo é teu. Estamos sempre aqui, como você já sabe. Um forte abraço e a gente te ama muito. Vamos, mister! Fala, Pacheco, meu irmão. Cara, tô passando aqui para te agradecer pela nossa amizade, por toda essa parceria. A gente se conhece aí desde o ensino médio e durante todo esse tempo eu sou testemunha do cara humilde e do cara batalhador que tu é. Hoje tu tá começando a colher os primeiros frutos de toda essa tua dedicação e eu quero que tu saiba que o teu sucesso sempre vai ser motivo de muita alegria para mim. Apesar do cara não se ver com frequência, sabe que eu tô à total disposição tua, porque tu precisar sempre, nada mudou. Eu tenho uma consideração enorme por ti e ela só cresce a cada dia. Então eu sempre tô torcendo muito pela tua felicidade e pelo teu sucesso. Que Papai do Céu sempre te abençoe muito e te amo, irmão. Conta sempre comigo. É os guri. Ô, meu amigão, Mas cara, né? chega a ser louca amizade nossa, né, velho? Tu parar pra ver, Pacheco, a gente se conhece há quantos anos? 5 no máximo? No talo, 5. Na verdade, eu te conheço há muito tempo, mas que a gente ficou amigo é uns 4, 5 anos pra cá, cara.
e para ver como a amizade de verdade não se faz com o tempo. Se faz com caráter, com camaradagem, o cara precisar de ti, eu ligo pra tu, tu me atende. Claro, tu tá na correria, eu também tô na minha, mas quando tu me liga pra compartilhar felicidade ou trocar ideia, precisa, a gente sempre tá aí um pro outro. Irmão, no mais, um abraço, tá? Um beijão, e final do ano tá chegando e tu sabe, assadinho, não tem não. Tu não te escapa, Não tá? tem não, essa é boa. Abraço. Tamo junto, te amo, velho. Fala, meu irmão, tudo bem? Aqui é o Brian, né? Então, passando pra dizer que, cara, eu tô muito orgulhoso da caminhada que tu tá construindo, do profissional que tu se tornou. Sempre soube da tua capacidade e ver o que tu tá construindo, o que tu tá fazendo numa confederação, num projeto tão grande, né? Representando o nosso país. Em tão pouco tempo, começou ali na faculdade e hoje tu já representou o Brasil em mundial, em pan-americano, já medalhou. Isso é muita recompensa por toda a tua dedicação. Eu fico muito feliz com isso. A gente foi amigo desde o primeiro semestre da faculdade. Então a gente sofreu junto, trabalhou muito, a gente abriu mão de muita coisa na faculdade, tu sabe muito bem. A gente sempre conversou e eu fico muito feliz de te ver onde você está. É só cada vez mais crescer, sempre soube da tua capacidade. Orgulhoso demais. Tamo junto, meu irmão. Um abraço. Matheus, desejo tudo de bom. Saudade. Mesmo a gente estando longe, sabe que eu apoio você em muitas coisas. Torço muito pelo teu sucesso, pelas tuas conquistas. Né? Os momentos longe só fazem nós ficar nos momentos próximos com a melhor qualidade possível. Tá? Um beijão pra você, tudo de bom. Matheus, a gente tem muito orgulho de você, da pessoa que você é, do profissional que você é. E a gente fica muito, muito feliz com todas as suas conquistas e ver onde é que você tá chegando com elas. Um beijo, a gente te ama muito. Te amo, Zindo, beijo! Que bonitinho. Olá, Matheus. Estamos aqui para dizer para você que você é um filho maravilhoso, que temos muito orgulho de sermos seus pais, que você foi um menino que sempre nos deu muitas alegrias e teve uma infância maravilhosa, cresceu sempre dentro dos princípios cristãos que tentamos transmitir para você. Querido. E você se tornou este homem, este profissional maravilhoso que muito nos orgulha. Aí, meu filho querido, teu pai aqui tá dizendo pra ti também que você só nos dá alegria, tá? A gente tá muito contente com o teu trabalho, o esforço que tu tá fazendo. E depois vem a recompensa, Matheus, tá? Te amamos, filho. Oi, amor. Eu tô passando aqui primeiro pra te parabenizar pelo excelente profissional que tu é. Eu tenho certeza que tudo que tu te tornou hoje, todo o teu sucesso, é por causa de muito esforço e dedicação da tua parte. E sei que tu tem ainda muito pra conquistar e muitas experiências boas pra viver no teu meio profissional. Eu quero te dizer que eu sou muito feliz contigo, que eu agradeço pelo tempo que estamos vivendo juntos e por tudo que planejamos viver, por tudo que sonhamos em construir. E eu te amo muito. Daqui uns dias estou junto contigo. E tô com saudade. Tu sabe que mesmo que de longe, eu sempre vou torcer muito por nós, pelo nosso relacionamento e por ti. Eu te amo muito. Beijo. Olá, me chamo Lucas Brandão. Irmão. Desmontaram o homem, cara. Agradecer a Kese que em prontidão nos respondeu no Instagram do Padelcast e não economizou energia para preparar todo esse momento aqui para você. Cara, imagina minha mãe gravando isso aí, cara. Eu vi que quando teu pai foi falar Tu assim, viu? deu um nó na garganta do homem. Cara, é assim, tem que ser assim, cara, é assim. Aí, e o cara aprendeu. E aí, como é que é, Matheus, sentir assim todas essas palavras do pessoal que te ama? Cara, eu acho né? que é uma coisa que eu também tenho dificuldade pra perceber e pra ver que
o quanto tem gente atrás da gente que apoia, que torce pela gente, né? A gente também tem dificuldade, você também deve ter, em realmente a gente se cobra tanto, no mundo que a gente se cobra tanto por resultado, a gente acaba deixando de lado isso é muito importante, né, cara? Porque é uma coisa que te mantém, são as pessoas que te mantêm correndo atrás das coisas. Como vocês viram, eu saí muito cedo não, mas eu saí da minha cidade, fui para outras, então tu acaba deixando laços, tem que criar novos laços e sempre saindo, sempre longe, né? Tu aprende a conviver, mas tu também não pode esquecer do onde que tu estava, com quem estava contigo, né, cara? E eu sou muito grato, cara, em ter essas pessoas, né? Eu agradeço a vocês por essa iniciativa. É uma coisa que faz valer a pena tudo isso no final, né? E é isso, cara. Eu acho que isso motiva mais a gente a melhorar cada vez mais o pádel brasileiro, a melhorar a nós mesmos, né? Para que tudo isso, né, na frente lá a gente possa comemorar um título inédito aí da seleção brasileira no Mundial. É isso aí. A gente torce muito que você continue fazendo esse teu trabalho, que você continue tendo essa vontade de ser melhor a cada fase, né? Porque a gente vê que o básico não te contenta, né? Então que você possa continuar tendo essa vontade de prosperar, de crescer, né? De entregar mais, e que você continue colhendo os frutos, tá bom? E que a gente possa se ver mais lá na frente com muito mais resultado, se Deus né? quiser. E que toda essa galera aí que dedicou tempo para te homenagear, que isso sirva de combustível para você pensar ainda mais, cara, tô no caminho certo, que isso se transforme em energia para você entregar mais e mais e mais, entendeu? É isso que a gente te deseja, e as portas do Padelcast Brasil sempre vão estar abertas. Vai ser um prazer estar para uma próxima aí, resenha. Com certeza. Considerações finais, a gente tá estourando o tempo já. Vou tentar ser rápido nas considerações finais, porque, cara, tô arrepiado aqui, cara, é legal ver tu, bom, assim, né? ver os teus amigos da faculdade, ver cara, a tua Brian, família. o primeiro amigo, cara, o cara tá, sabe? Tá ali do teu legal, lado, legal, né? velho. Tu saber que pode contar com essas pessoas. É legal ver que tu tá no caminho certo, com 26 anos, e já ministrando aí uma seleção brasileira, um esporte que a gente ama, né? Eu acho que é ridículo, 1h30 pra nós trocar ideia, né, cara? Porque, eu queria saber muito mais, metodologia de treino, periodização, treino de explosão, como que a gente pode fazer isso e tal. Parte 2, pai. Vamos deixar pra uma parte 2. Parte 2, com certeza. Irmão, eu tô lisonjeado, né? É como se tivesse aí o Pablo Lima aqui na minha frente, cara, porque, cara, o que tu faz pela seleção, pelo pádel é algo incrível, parabéns. E venha sempre que você precisar aqui, que a gente tá de portas e corações abertos aí. Tá no episódio 2 aí com vocês. Ávila. Primeiramente, agradecer o convite novamente para participar aqui, né? Seron e Deco, muito obrigado. Não conheci o Matheus também, é uma honra aí por tudo que faz, todo o trabalho desempenhado. É legal ver quando um jovem, né, 26 anos, e com uma vontade, com uma gana de fazer mais ainda, né? Que nem a gente conversou muito aqui, deu para perceber bem que tem muito esse perfeccionismo, ele quer fazer mais, quer fazer de algum jeito, né? E parabéns você, Deco, por sempre trazer convidados de alto calibre aqui, de muita qualidade. Pesados, né? Então, acho que mais um bate-papo, mais uma quarta-feira enriquecedora aí na vida dos amantes do esporte, aí que nós também somos, né? Sim. E muito legal, muito bom o programa. Parabéns a todos aí. Obrigado novamente. Tamo junto. As portas sempre estarão abertas também, Ávila, tá pra bom, você que é um apaixonado pelo esporte. E tudo que tu faz, que tu coloca a mão é de excelência, a gente sabe. Tanto na tua carreira profissional, quanto no esporte também. Logo mais tem narrações aí, né? Novidades. Isso aí. Galera, o tempo tá curto, nós já estamos estouradaços. Nosso estúdio aqui é num prédio comercial que o elevador só funciona até as 22. São 21h46 e a gente tem bastante pavimento para descer e eu não quero ficar trancado no elevador. Então eu quero agradecer todo mundo aqui na Aberta, né? Quero agradecer todos vocês que estão até quase 22 horas da noite ligados aqui no Padelcast Brasil. É uma honra estar aqui toda quarta-feira, podendo proporcionar para todos vocês pessoas especiais e amantes do pádel, amantes do esporte aqui, que fazem do esporte algo melhor a cada dia. Então, obrigado pela nossa audiência mais uma vez. Nos vemos quarta-feira que vem
com o Rodrigo Bender, parte 2, que vai agregar muito aqui com a gente também. 1h30 na primeira participação foi muito pouco, então parte 2, assim como a gente vai querer com esse craque aqui também, de novo. Então, obrigado, fiquem com Deus, que o Papai do Céu proteja o dia e a semana de cada um de nós, e nos vemos semana que vem no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. É nóis, valeu, um abraço!